Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Olá, bem-vindos ao episódio 20 do segundo poste. Hoje aqui com o Diogo Maia e com o Pedro Azevedo. O Diogo Maia de volta. Sim. Não, ficar a semana passada. Vou moderar a semana passada. Bom. Aliás, eu tinha aqui um tema sobre isso, mas já lá vamos. Eu calculo que seja. Já lá vamos. Episódio 20, o guarda está em afazeres de pai. O pequeno Lourenço tem dado trabalho. Não está fácil para aqueles lados. Mandei as vossas boas energias para ver se o Lourenço fica bom, que está doentinho. E de resto estamos aqui para mais uma jornada. Como sabem, estamos a gravar ao domingo à noite e são, 10 da noite e, portanto, ainda não há Porto. O Porto joga amanhã ou hoje, quando vocês estiverem a ouvir, e, portanto, não vamos falar do Porto. Sabemos que há muitos esportistas que nos ouvem, pedimos desculpa, mas já sabem que a nossa regra é gravar sempre ao domingo à noite, ou pelo menos que o episódio saia à segunda de manhã, e, portanto, assim manteremos. Nem Porto nem Braga, tem sido assim várias vezes, e pronto. Posto isto, apresentações à parte. Diogo Maia, como estás? Estou cansado hoje, confesso. O fim de semana hoje foi mais cansativo do que... Não, por acaso, uma semana dura, mas estou bem, obrigado. Estou feliz de estar aqui de volta. Queria pedir desculpa. Ao... Tinha aqui apontado, ao Mário Rocha, que pôs nos comentários do YouTube. Pediu para eu voltar a ficar de fora nas próximas semanas. E eu queria pedir desculpa por estar aqui, mas não queria deixar outra vez a Rita e o Azevedo sozinhos. E portanto queria pedir desculpa ao Mário. Prometo que vou tentar falhar nas próximas semanas, só para tu voltares a ouvir. Por favor, não deixes de ouvir. Da nossa parte, agradecer também os comentários que deixaram esta semana. Alguns mais maldosos, outros menos maldosos, mas tem sido divertido. Obrigado pelos comentários que têm deixado. O Azevedo, até ao final deste episódio, tem que dizer à malta o que é que faz. Se até ao final da época o nosso objetivo era ter aqui os 2.500 subscritores, faltam, ou no momento em que estamos a gravar, faltam 102. Portanto, Azevedo, quando nós chegamos aos 2.500, o que é que tu fazes? Tens 1h30 mais ou menos, 1h20 para decidir. Ela até pode lançar desafios no chat, se quiserem. Olha, aí está, boa. Lancem desafios. Isso mesmo. Eu acho que vai ter qualquer coisa a ver com o teu bigode. E depois nós logo escolhemos. Já foi. Não, o pessoal ideias. estava com uma fixação com o teu bigode nos últimos comentários. É verdade. Eu sugeri isso, porque acho que... Eu até achava mais interessante, Rita, o que é que tu achas? Eu até achava mais interessante, uma vez que Pavlidis vai destacado na lista de marcadores. Ora bem. Se por acaso, uma vez que... Pronto, eu e o Guarda estamos de fora, já nem contamos para a Totobola. Portanto, aqui podíamos perceber se o Azevedo perdesse, fazia o bigode, ou não? Se o Soares não passar o Pavlidis até uma o vez final que o Samu já nem conta, portanto eu e o Guarda já nem entramos para esta, não é? Já está a ficar nervoso. Mas eu e o Guarda, olha, Azevedo, fazemos esta. Eu e o Guarda pagamos o jantar e tu fazes o bigode. Ai, meu Deus do céu. Então não é bom? Fica melhor para ti, o teu bigode cresce rápido. Mas e sabes que a Rita é uma pessoa de gostos caros, não sei como é que vai ser. Ora bem. A Rita, o meu jantar não é gourmet. nacional. A Rita é gourmet. Sim, eu já nem falo do meu jantar porque isso, olha. Pronto. Está marcado. Não recebeste o convite? Não, foi o único que recebi. Foi a greve. Nós vamos buscar a casa, geral. não te preocupes com isso. Foi pelo CTT. Está combinado com outras pessoas e nós vamos buscar a casa. Obrigado, então. Posto isto. Lancem os desafios no chat do YouTube. Mas não fechaste o meu? Na caixa de comentários do YouTube. Não fechaste o meu? Não disseste que para os 2.500 subscritores? Sim, mas não estava a falar do outro. Gostei do teu, sim. É só um bigode também. Pronto, então vai ficar a pensar sobre isso depois. É um belíssimo bigode. Olha, gol do Baroca, desculpa. Depois haverá
Verdito. Aroca Alverca está a acontecer agora nesta altura, mas nós vamos estar para calor o em jogo Aroca. imediatamente anterior a esse, Moreirense-Benfica. Começamos por aí. Duas goleadas, tanto do Benfica como do Sporting. A do Benfica mais surpreendente, acho que podemos dizer assim, tendo em conta os últimos resultados do Benfica a Moreira de Cónegos e também as dificuldades que o Benfica tem apresentado este ano. Maia, o último episódio não opinaste tanto, portanto se calhar podemos começar por ti. O que é que achaste deste jogo e o que é que te parece desta aposta consistente de José Mourinho neste 11 que já podemos dizer que é o 11 base de José Mourinho? Acho que é o percurso natural, é o caminho natural das coisas. O Mourinho claramente tinha de arranjar aqui um 11 base, ou vá 10 mais um, sendo que acho que a última peça aqui é Leandro Barreiro, mas acho que está mais ou menos definido sendo este o 11 base. Acho que o jogo contra o Nápoles é circunstancial, não é? O facto de jogar o Ivanovic é estratégico, mas o Pavlidis é o titular indiscutível desta equipa. Para quem todas as semanas me manda mensagem sempre que o Pavlidis marca golos, fica a nota que eu gosto muito de Pavlidis, já disse isto. E neste momento está a fazer os golos que deve e está finalmente a marcar os golos que deve. Hoje é o chamado hat-trick perfeito, não é? Porque é pé direito, pé esquerdo e de cabeça. Primeiro é de cabeça, se não estou enganado. O primeiro é um belo golo já agora. O primeiro golo do Pavlidis é um belíssimo cabeceamento. Belíssimo cabeceamento. E é muito engraçado porque, só aqui aquela parte só de Diogo Maia. Este estádio tem esta característica muito engraçada, que a transmissão televisiva, estas bolas parece que nunca vão entrar, estes cabeceamentos. Ou seja, o facto da câmara estar num sítio mais baixo perde-se um bocadinho o ângulo. Isso é muito engraçado. Lembro-me sempre muitas vezes destes golos, vejo acontecerem muito neste estádio. É muito engraçado. Na transmissão televisiva, claro. Quanto ao que me perguntaste, acho que é um caminho natural. Acho que eu não diria que do ponto de vista individual é o melhor 11. Neste momento acho que é o 11 que está mais adaptado àquilo que José Mourinho pede, ou que eu acho que deveria pedir, que é uma equipa que foi a equipa de hoje, que é uma equipa que não é particularmente boa com bola em posse. Eu acho isso, continuo a achar, principalmente contra equipas que são boas a pressionar e defendem bem e ocupam bem os espaços. O caso do Moreirense na primeira parte. É uma equipa muito forte, com este 11, é uma equipa muito forte na recuperação e na transição ofensiva. E isso viu-se na segunda parte. Há erros clamorosos, isto é importante também relembrar, há erros clamorosos do Moreirense, mas já agora também há mérito para esses erros acontecerem, os jogadores têm que estar no sítio certo. Estava com algumas dúvidas, como é que a equipa iria entrar para a segunda parte, quando vi que Leandro Barreiro saiu, que é um jogador fundamental neste processo defensivo e de morder um bocadinho os calcanhares um bocadinho mais à frente, mas a equipa não se ressentiu. Eu acho que, e curiosamente, contra aquilo que eu acho que o Orsens não deve jogar naquela posição quando o Barreiro sai. Acho que ele, como segundo avançado, está longe de ser o mais indicado para aquela posição, e as próprias características dele, para mim, não o beneficiam ali, até porque está Sudakov à esquerda, e nós já vimos até Orsens a jogar à esquerda e a render muito no Benfica. Se calhar até a melhor versão de Orsens do Benfica foi à esquerda. E pronto, foi curioso, e pronto, por isso é que o Mourinho é o treinador que é, e nós e os outros todos continuamos aqui a comentar. Eu acho que acho que toma esta decisão correta de manter este 11. Se é um 11 que encanta, falei disso a semana passada com o Azevedo, não é um 11 que encanta, não é um futebol que encanta, é o futebol que eu acho que o Mourinho acha ser possível neste momento. E se calhar estamos a viver a melhor fase do José Mourinho à frente do Benfica. São, se não estou enganado, 3 vitórias consecutivas, sem golos sofridos. Não porque há o empate no derby. Pois é, peço desculpa, é verdade. Mas sim, mas há uma sequência positiva de 5 resultados. vitórias nos últimos 6 jogos e esse empate no derby. O Pedro, o Maio estava aqui a falar desta função do Orsens. Curiosamente, o Orsens, a partir dali, acaba por fazer um golo e uma assistência, portanto, e o Mourinho depois na conferência explica até que é o jogador que tem as características mais parecidas ao Leandro Barreiro. Acho que tem a ver com a pressão que o Mourinho quer que aquele homem faça, não como segundo avançado, mas sim como o primeiro defesa, se quisermos assim, desta equipa do Benfica. O que é que tu achas deste jogo? É interessante essa questão do não é um futebol bonito, mas a verdade é que se recuarmos para quarta-feira na Luz, o Benfica tem momentos muito bons de bola no pé. E portanto, se calhar estes jogadores em conjunto também conseguem dar um futebol mais bonito. Acho que o Moreirense também, especialmente durante a primeira parte, não permitiu ao Benfica ter um jogo coletivamente tão atraente.
Sim, concordo contigo e em geral com o que o Maia dizia, ou seja, sobre o facto de Mourinho achar que este é o 11 mais eficiente, e o que ele quer neste momento é essa eficiência, portanto que a equipa seja segura, particularmente segura defensivamente, e que depois, porque há qualidade nestes jogadores, que depois a equipa consiga à frente, particularmente quando não tem a bola, recuperá-la e marcar. O Benfica não é claramente uma equipa neste momento com este 11 talhada para jogar constantemente em organização ofensiva, se bem que, e para além desses bons momentos com bola que referias no jogo contra o Nápoles, que foi a melhor exibição do Benfica, não só com o José Mourinho, mas da época, pela dificuldade do adversário, pelo contexto da Liga dos Campeões e pela qualidade de algumas dessas jogadas e pelo ter sido uma equipa compacta e sólida o jogo todo. Transpondo desse jogo para este, em Moreira de Cónegos, há bons momentos do Benfica, apesar de um expected goals baixíssimo e de poucas oportunidades, na primeira parte com bola, ou seja, um Benfica a tentar circular rápido pelos três corredores, direita, centro, esquerda, ou concentrar num variar rápido para o outro, através de tabelinhas por dentro, ou combinações nos corredores atrás, algumas triangulações interessantes, raramente recorreu ao cruzamento pelo ar, quando recorreu foi de maneira bem feita, foi arrastando defesas do lado direito com uma boa tabelinha entre Orsens e Tomás Araújo e depois o tal belíssimo cabeceamento que o Maia falava do Pavlidis, ou seja, não me pareceu até um Benfica não criando perigo, porque não conseguia chegar à baliza do André Ferreira na primeira parte. Era um Benfica que com bola estava a circular bem e estava a tentar encontrar espaços de várias maneiras diferentes. Havia dinâmicas interessantes que estavam a resultar até à entrada da área do Moreirense. Depois não havia essa efetivação. E portanto há aí bons momentos com bola sem dúvida, mas concordo no global com este 11. É um 11 talhado para reagir à perda de bola, para pressionar alto. Não é um 11 talhado para pegar na bola e remeter uma equipa contrária à sua defesa durante mais de metade do jogo. E portanto, neste sentido, para o Benfica, foi boa a forma como o Moreirense jogou, particularmente a partir do momento em que sofreu 1-0. E também foi bom para o Benfica marcar o 1-0 sem ter grandes oportunidades até lá. Mas isso foi uma boa jogada, uma boa criação, e portanto parece-me que no global concordo, equipas que queiram ter mais bola, que queiram até sair a jogar desde trás, permitem que o Benfica se estique mais no campo e que jogue como gosta mais, que é precisamente nessa pressão e depois atacar a baliza contrária o mais rápido possível, com recuperação, passe e finalização. Mas sobre o vocês Orsens, acham... desculpa, tu perguntavas-me, Rita, desculpa, tenho toda a razão. Lembro-me de Orsens fazer isto com o Roger Schmidt também. Não só na primeira época, como na segunda. Inclusive na Supertaça contra o Futebol Clube do Porto, em que o Orsens até chega já como falso 9, ele ou o Rafa iam alternando. Lembro-me disto acontecer. O Orsens também marca assim, a jogar assim pelo Benfica em Milão, contra o Inter de Milão, um gol de cabeça inclusive. O Orsens, como é muito inteligente, percebe o jogo, lá está. Consegue ser joker para os treinadores e consegue jogar em todo o lado. E eu acho que ele é importante na direita, na dinâmica com o Dedic, mais do que ali. Mas como Mourinho pretende dele aquilo que pretende quando coloca Barreiro lá, naquela posição, consigo perceber a opção de Mourinho. Não acho que seja Orsens a fazer a diferença ali. Recuperou e marcou o gol, mas também foi em erros do Moreirense e também parece que recuperaria aquelas bolas se estivesse a jogar na posição da primeira parte, porque ele também pressiona muitas vezes mais subido e mais no meio. Mas sim, é uma opção válida para aquilo que Mourinho quer para aquela zona. Deixo-vos a questão, se quiserem abordar mais tarde, que Mourinho, quando Barreiro se lesionou na primeira parte, recorreu a Ivanovic, depois acabou por não entrar, mas foi Ivanovic, e eu não percebi então porque é que não entrou depois Ivanovic, se era por já estar 1-0 ou não. Deixa a questão no ar. Era uma das coisas que eu pensei durante o jogo, foi precisamente isso. Acho que poderá ter a ver com o resultado. O Benfica nessa primeira fase estava empatado e depois ao intervalo já estava a ganhar e portanto havia essa margem. Há aqui outras questões, olhando para o 11 do Benfica, que eu gostava de perceber com vocês. Esta anulação de espaço, olhando para este 11 base, o que é que vocês acham desta anulação de espaço para jogadores como Sheldrup e Prestiani? Porque inevitavelmente, e quando a primeira opção a saltar do banco é Rodrigo Rego, estamos claramente a tirar o espaço aos extremos que estão lá e que foram investidos e tudo mais. E o que é que vocês acham sobre isso? E depois noutra fase também a perda de titularidade por parte do António Silva. O Mourinho já disse que tem 3 centrais para gerir. Eu acho que é um caso
Não acho que seja fácil gerir estes 3 centrais, porque efetivamente continuo a achar que são os 3 titularíssimos. Pronto, quero ouvir a vossa opinião sobre isso. Sim, posso começar eu, Azevedo. Primeiro, olha, pegando já na questão do António Silva, acho que o Tomás é melhor que o António, em condições normais, isso para mim bastaria. Acho que o Benfica sofre muito com bola e portanto o Benfica quer ter bola, pelo menos essa é a ideia aparente, e o Tomás é, sem dúvida alguma, melhor que o António com bola, portanto acho que é por aí. Em jogos mais difíceis, mais complicados e mais duros, não me surpreende nada que isto retroceda um bocadinho e que jogue o António, mas acho que em condições naturais o Tomás Araújo tem outro teto que o António não tem, para mim, sendo que, atenção, acho que o António também é um patinho feio e muitas vezes injustiçado, mas acho que o Tomás Araújo, nas condições normais e físicas, acho que é bem mais jogador do que o António. Quanto ao tema Sheldrup e Prestiani, que me diz muito, eu acho que é clarinho. Primeiro acho que o Mourinho se cansou dos criativos. Acho que vocês são criativos. O Prestiani só para já estava castigado para este jogo, não é? Sim, mas não é uma opção, ou seja, é uma opção, já tem jogado, mas não acho que seja o primeiro jogador a saltar do banco. Acho que muitas vezes é preciso haver um contexto é preciso haver demasiado contexto para ele ser o primeiro a saltar do banco. Foi na Madeira. Exatamente. E nem foi o primeiro a saltar do banco, foi até Ivanovic. E, portanto, eu acho que eles contam todos, atenção, têm jogado todos, mas eu acho que o Mourinho tem também mandado algumas mensagens internas, não é só para os jornalistas e para os comentadores, que ele tem feito também esse trabalho, já está nessa fase. Agora que ganha, já voltou a elogiar alguns jornalistas e algumas perguntas, mas também tem essas mensagens internas que é, meus amigos, é preciso dar ao pedal. E muitas vezes, e volto a dizer, hoje acho que o Sheldrup entra relativamente bem, quer dizer, também o jogo estava absolutamente partido e se calhar era um contexto bastante simples para ele entrar. Entra já com o 3-0 ou não é? Mas parece-me sempre molenga. Com 4. Parece-me sempre com pouca vontade. Há um lance, mesmo no último minuto. Há um lance nos últimos minutos de jogo, em que está o miúdo, a nova coqueluche do Benfica, o miúdo de 17 anos. O José Neto. Esqueço-me sempre do apelido, vou dizer sempre José Riga, José Neto. Há tantos regos, não é? O José Neto, entra o José Neto e o José Neto faz um sprint, um contra-ataque, o Benfica sai para um contra-ataque, faz um sprint, e claro que, pronto, eu sei, o Sheldrup fica por dentro, mas faz um sprint que ultrapassa o Sheldrup, porque está meio em trote. E isso, quer queremos, quer não, se a mim me faz confusão, eu acredito que ainda faça mais confusão ao treinador, sendo que temos de falar de um treinador muito específico sobre esta característica do jogo e desta componente física. Mourinho, por mais defeitos que tenha, eu acho que tem este interesse que os jogadores têm que dar ao pedal, e eu acho que será dar ao pedal ou Mourinho abdicando do futebol espetáculo, claro, também não precisa destes jogadores. Sim, mas o Sudakov faz parte do bom, se é titular indiscutível, e o Sudakov é um criativo, não é? Na minha opinião. Sim, mas só que também, também é uma formiga trabalhadora. Está disponível para ser, não é? E cada vez mais. Pronto, e hoje voltou a ter pormenores defensivos interessantes, até porque gostava de salientar que o Moreirense tem, apesar do jogo não ter corrido bem, tem uma das ideias de jogo mais interessantes do nosso campeonato, e tem dois defesas laterais, 2 alas, muito acima da média do nosso campeonato, e que uma projeção ofensiva brutal. Pronto, e claramente o Benfica foi preparado também para isso. Na primeira parte ainda sofreu algumas transições, algumas dificuldades, normalmente por algumas dificuldades técnicas de Enzo Barrenechea, mais uma vez. O Benfica a perder essas bolas e o Travasso, principalmente o Travasso, a conseguir sair na transição. E a verdade é que o Benfica levou a lição bem estudada, e na segunda parte corrige alguns comportamentos defensivos e isso dá cova à cabeça, que era uma coisa que eu, por exemplo, não sei se via o Sheldrup a fazer ou o Prestiani a fazer se estivessem naquela posição. E isso quer queremos, quer não, tem impacto. A questão dos criativos é uma questão muito interessante. Eu sou um fã de criativos, mas percebo perfeitamente um treinador percebo perfeitamente um treinador que prefira ter trabalhadores. Pedro, há uma coisa a acrescentar sobre isto? Deixa-me pegar concordando com esta visão que o Maia tem, não só em relação aos jogadores em si, como à visão que o Mourinho tem. Sempre teve isso nas suas equipas. Sempre, em todas. Pelo menos que eu me lembro desde a União de Leiria, mas com mais memória do Futebol do Porto. Sempre teve. Pensei que ias vender a imagem que vias da União de Leiria do Mourinho.
Não, eu já via futebol com aquela idade, atenção. Sim, certo. Mas com mais memória do Futebol Clube do Porto. E portanto, isso sempre foi uma marca característica. As equipas de Mourinho sempre tinham uma marca maior de jogadores mais trabalhadores do que tecnicistas. Depois havia um ou dois ou três que acrescentavam o toque de magia, mas a maioria da equipa era uma equipa trabalhadora, forte taticamente, muito compacta, muito sólida. E sempre foi a marca característica de José Mourinho por onde passou. Mas eu acho que tanto Sheldrup como Prestiani, um à vez ou os dois ao mesmo tempo, Mourinho conta com eles, particularmente naquele contexto que o Maia falava. E eu lembro-me de 2 jogos específicos, ou de 2 momentos em 2 jogos específicos, foi a segunda parte de Guimarães e a última meia hora do jogo na Madeira. E Mourinho percebeu, demonstrou que conta com eles para abrir latas, mas que até que seja preciso abrir latas num estado quase de desespero, ele quer que a equipa esteja sólida e reativa e com aquela componente física sempre presente. Isto é a ideia de Mourinho, portanto parece-me que é por aí. E sobre a mensagem para dentro, Rita, mando para ti, é mais do que para os jogadores, parece-me que também é uma mensagem de mercado. Mas, eu nem também recorro, vejam Mas bem a que eu nem minha recorro a estes extremos, que eu preciso de extremos no mercado, parece-me. Mas também há aqui uma nota que é importante, é que o Mourinho, apesar de tudo, abdica da titularidade destes abre-latas, mas não abdicava da titularidade de Luque Bacchio. Portanto, que era esse jogador com esse perfil, não é? O Benfica até ia. Mas não é e também jogador defensivamente de perfil. muito pouco. O Luque Bacchio não é um criativo. Não, ou seja, mas é um tecnicista, de 1 para 1. Dá-lhe um desequilibrador. para 1 que ele gosta. É um É um desequilibrador. desequilibrador. Não é um criativo é um Sudakov desequilibrador, sim. Exato. Né? São perfis completamente diferentes. Sim, mas Acho que no sentido em que, ou seja, estamos aqui a ter uma conversa sobre ele não abdicar de jogadores que do ponto de vista no processo defensivo trabalham um pouco, e a verdade é que houve um momento da época em que era claramente Luque Bacchio mais 10. Mas também era um momento da época em que a equipa estava pouco trabalhada e que ele precisava só de alguém para levar a bola para a frente. Mas achas que neste momento seria suplente Luque Bacchio? Eu acho que não. Eu acho que Eu na dinâmica com Dedic, é uma das eu não perguntas sei. que eu tenho para vos fazer em relação ao Luque Bacchio, mas só para concluir este e já lá vamos ao Luque Bacchio, porque era mesmo um dos temas que eu queria vos perguntar. Só para concluir esta questão dos extremos, a questão é, ou seja, este 11 e o futebol pouco criativo serve para jogos deste nível. Já percebemos que para jogos em que as equipas estão a jogar com um bloco mais baixo e fechado é preciso outro tipo de jogadores, os exemplos que o Pedro foi buscar agora. Não estará Mourinho e o Benfica, neste caso, a pôr-se a jeito para perder jogadores que em ano mundial, Prestiani e Sheldrup, podem querer ter minutos com toda a legitimidade para irem às suas seleções, são os dois convocáveis. O Prestiani fez agora a primeira internacionalização para a Argentina, e arriscar-se a perder os únicos jogadores que realmente têm esse papel no 11. Pode uma equipa viver sem criativos, um plantel? É uma excelente pergunta. Exato. Uma excelente pergunta. Devia ser perguntado. Tens que fazer essa. Tens que fazer essa. Se construís a pergunta assim, tenho a certeza absoluta que vais ouvir uma bela pergunta, tu sabes disto. Como fez esta semana. Olha, é uma boa pergunta. Acho se tivesse aqui que apostar se Prestiani vai ao Mundial, O Sheldrup vai, o Prestiani não. tenho algumas dúvidas. A não ser tem legitimidade para lutar fala-se pelo agora de lugar um dele. possível regresso agora em janeiro para o River Plate, o regresso à Argentina para o River Sim, Plate. sim, sim. Portanto, se calhar até era... E precisamente eu acho que com esse objetivo. Sim, percebo. Apesar de tudo, é possível, mas ao mesmo tempo também há aí jogadores no mercado, haverão jogadores no mercado que quererão vir para o Benfica, não é? Portanto, não... Certo, mas se esta equipa não joga com extremos criativos, quem é os jogadores que querem vir para jogar os últimos 15 minutos dos jogos? Se o Benfica passar a próxima fase da Champions... Pois, isso aí mudou Pois, tudo. certo. Isso aí mudou tudo, sim. Isto tem a ver com como os clubes olham para os mercados, não é? A mim faz um pouco sentido Claro, ter claro. perfis de jogadores no plantel e abdicar deles para ir buscar outros que ainda se vão Com o mesmo integrar. perfil, Mas se isto calhar, não é? isto sou eu. E o Mourinho sabe bem mais disto do que qualquer um de nós. Mas pronto. Em relação ao Luque Bacchio, a pergunta é simples. O Benfica beneficiou ou não da lesão de Luque Bacchio? A minha opinião é que sim. Vocês façam o que Mas, quiserem. Azevedo, esta pergunta não é para dizer que ainda bem que o Luque Bacchio se lesionou, não é? Isso Não, teve de estar- seria. Não. Se Em termos de a jogo, Rita não é aliás, sádica, eu sempre fui muito crítica de Luque Bacchio e continuo a ser. beneficiou. A pergunta é se beneficiou. Se beneficiou, se o jogo do Benfica beneficiou. Sim. Podia ser um mito ou facto, mas não é. Eu tenho que dizer que sim também. Custa-me sempre dizer isto, jogadores que querem ter a bola e que arriscam num para um, que eu gosto muito desses jogadores.
mas em termos de dinâmica coletiva e de crescimento coletivo da equipa, o Benfica tem crescido com esta equipa. E o Dedic, que é um dos principais municiadores ofensivos do Benfica, beneficia muito mais com o Orsnes a jogar consigo, porque dá-lhe o corredor e respeita os movimentos dele. E portanto, nesse aspecto, parece-me que sim. E não só. E o Orsnes, o Rios e o Barreiro também permitem que o Dedic se lance muitas vezes lá acima. E portanto, sim, coletivamente o Benfica cresceu, não estando Luka Bacchio. E portanto, com a lesão de Luka Bacchio. Certíssimo. Não estava à espera que Em eu dissesse relação- isto. Não, se não dissesse isso também não fazia. Podias sair. Abandonava do agora e podcast pronto. e voltavas. Não sei se é consensual. Não sei se é atenção. unânime, digam nos comentários se é é unânime isso. ou não. Há quem Entretanto, gost- que ninguém ou desejava seja, lesão ao homem. Não? porque há pessoas. Não tem nada a ver com Eu isso. Há sei. pessoas que gostam do estilo de um contra o mundo de Luka Bacchio. Não é aprecio, o meu eu estilo de aprecio. jogo, mas há muita gente que aprecia jogadores de equipas pequenas. Ixi. Acontece. Eish. Foi só para chatear. Atenção, Eu não sei, matem. tinhas Eu que dar estou uma a bicada brincar, no final do isto é para o tema. Pedro. Toma, agora Sim. fiquei com esta. Eu também fico com esta. Em relação ao Moreirense, alguma nota, tirando a grave lesão do Vasco Sousa, parece que ser grave, pelo que o Vasco Olha, Telha Costa disse. Isso é que eu fiquei com muita eh, pena. E percebi logo antes dele se agarrar quando há aquela pancada primeiro, e eu vi logo que ele ali estava cheio de dor, e a seguir quando ele vai naquela disputa em que ninguém toca nele, mas quando ele apoia a perna ele percebe logo que está à rasca, e ele ficou logo em pânico. E isso é que eu tive mais pena, porque ele sabe a lesão que teve há um ano e ele ficou logo em pânico, o Vasco. É uma pena mesmo. Sim. Desculpem, estava aqui. Eu tenho umas notas sobre o Fiquei sobre o mesmo com Diz, pena. diz, Eu diz, também tenho peço. depois uma, mas vai tu, Maia, depois. Eu acho que é importante nós percebermos aqui uma coisa, e se calhar aqui a crítica que eu vou fazer é uma crítica que eu faria a qualquer outra equipa, que portanto não é por ter entrado com esta postura contra o Benfica, mas eu acho que é mesmo importante para estes clubes arranjarem também um segundo plano. Se nós muitas vezes aqui falamos que as equipas grandes jogam de uma determinada forma, não sei se estão a ver a minha filha a chorar, mas ela está a chorar um bocado, portanto desculpem, só porque pronto. Se nós muitas vezes olhamos para as equipas grandes, as equipas grandes dizemos, o Ruben Amorim, lembro-me perfeitamente disso de dizer muito, o Ruben Amorim tem não tem um plano B, o José Mourinho não tem um plano B, pronto. Eu acho que é importante para estas equipas que têm efetivamente assimilado uma forma de jogar específica e que têm um modelo e que não abdicam desse modelo, e que é importante haver uma segunda forma de jogar, uma terceira forma de jogar, porque as equipas, se nós andamos aqui a dizer que o Porto do Farioli já não é muito imprevisível, que as equipas já descobriram aqui uma forma até de contrariar aquela pujança ofensiva e física, o que dizer destas equipas também que jogam no Campeonato Português e portanto toda a gente já as viu, não é? Portanto, eu sinto que muitas vezes nós morremos com aquilo que matamos, não é? E portanto isso é uma questão de identidade. Tu vais manter isto, obviamente que o Vasco Botelho da Costa, uma excelente conferência de imprensa já agora, mas Tenho que ir ouvir. e do José Mourinho também, eu gostava de dizer, ambos tiveram excelentes flash interviews e excelentes conferências de imprensa, mas a verdade é que eu sei que o Vasco agora nesta semana vai analisar tudo aquilo que fez de errado e o que a equipa fez de errado e vai manter o mesmo dele, tentando corrigir comportamentos, mas dentro do jogo eu acho que às vezes bater no mesmo erro não é prejudicial, não é necessariamente tirar confiança aos jogadores. O guarda-redes e os centrais do Moreirense não podiam continuar a jogar da mesma forma. Claro que não. Não dava. Há mérito do Benfica, sem dúvida alguma, mas também há muito mérito do Moreirense, principalmente em não ter mudado a estratégia. Mas há uma coisa que eu não percebo da flash do Vasco, e isto pode ser ignorância minha, e se for, digam. Mas ele diz que os jogadores não entenderam, foi na conferência até, uma resposta, até acho que foi à pergunta do Sport TV, e ele fala que na primeira parte o Benfica estava a dar muito espaço ao 6 e que depois na segunda parte estava a dar muito espaço ao 9 por causa da adaptação do movimento do Rios. Até aí tudo bem. Eu não percebo se ele identifica isto e vê que os jogadores não estão a identificar isto, porque é que não avisa para dentro do campo que isto está a acontecer? Acho que até pode ter avisado, mas os jogadores também estavam, do ponto de vista emocional, claramente em baixo, né? E há coisas que ele até pode dizer, e já ouvimos muitas vezes os treinadores sabem que os jogadores ouvem 30% ou 20% daquilo que eles dizem, não é? Portanto, o próprio jogo em si dita muito, não é? Por mais que eu estou a ver o Mister, mas estamos aqui a tentar sair a jogar, já levámos um terceiro, agora vamos lá um quarto, a coisa dificulta. Eu acho que
poderá ter tentado haver uma redefinição estratégica, mas a verdade é que, do ponto de vista pragmático, os 3 golos do Benfica são muito parecidos na segunda parte. Muito parecidos, pronto, principalmente o terceiro e o quarto. São ofertas clarinhas, não é? Porque a equipa quer sair assim a jogar. Às vezes é importante mudar isso, às vezes isso até desequilibra um bocado o adversário. E eu percebo, não é? Eu percebo que esta estratégia é uma filosofia, uma forma. Nós vamos com as nossas armas até ao fim da vida, mas às vezes morremos mais cedo do que é suposto, não é? E, portanto, às vezes é importante ser um bocadinho mais contextuais e perceber o contexto. Tanto é que, por exemplo, aqui um treinador em Portugal que eu critico muito, muitas vezes critico, o Ian Castro, que é sabido e conhecido por. Há uma ideia de jogo, mas a ideia, o Azevedo falou sobre isso a semana passada, a ideia é não ter bem um padrão de comportamento. E, portanto, isso tem coisa boa e coisa má, mas, ao mesmo tempo, este tipo de jogos em que o Moreirense claramente percebeu que uma das suas grandes armas, que é sair a jogar bem, a combinação, as triangulações entre os médios e os laterais, que o Moreirense faz isso muito bem em Portugal, há poucas equipas a fazer tão bem como o Moreirense. Hoje foi muito complicado porque a bola nem lá chegava. O Benfica estava claramente a pressionar bem. E depois há erros claros. Eu não percebo como é que os jogadores não percebem e olha, vamos bater longo. Não é? Vamos bater longo. O que é? Vamos tentar ganhar a segunda bola. Vamos tentar. Voltamos ao tema da semana passada, às vezes. Porque é que bater longo e ganhar uma segunda bola é menos. Exato. É visto estético. Como uma coisa menor, é menos estético do que sair a jogar. É a vida. Futebol, o que importa é o resultado final, são os golos, é a forma como tu ganhaste o jogo, não é necessariamente. Claro que a forma também importa, obviamente. Não, e repara, repetir o erro demonstra menos inteligência do que a adaptação. Ora bem. Antes de eu vos perguntar uma coisa em relação ao Vasco da Costa, só um parênteses naquilo que o Maia dizia: o futebol é um jogo de vantagens no espaço. Portanto, a equipa que tem bola quer ganhar vantagens em espaços até chegar ao golo. Se uma equipa está a pressionar com mais homens em cima é porque tem menos homens atrás. E, portanto, joga longo, junta a equipa para ganhar segundas bolas e a partir daí partes em igualdade ou superioridade numérica. Não é por estares a jogar curto, ou seja, neste caso não é por jogares longo que não vais conseguir criar essas vantagens. E, portanto, parece-me que a adaptabilidade é um sinal claro de inteligência e portanto, isso é fundamental. Só mais uma coisa sobre este tema, que é, só para relembrar aqui uma coisa. O Moreirense tem plantel para estar onde está neste momento, que é o 8º e o 12º. Sim. Tem plantel para mais. Assim como eu acho que também não tem para menos. Assim como eu acho que o Gil estar em 4º lugar, não tem plantel para estar em 4º lugar, o Gil Vicente. E isso vai-se ver nas próximas jornadas, nas próximas semanas, nos próximos meses. Acho que o Gil acaba atrás do Vitória, por exemplo, nesta época. Até porque está bastante próximo, diga-se, já agora. Já agora, particularmente, havendo um jogador no banco como o Luís Semedo, que entrou muito bem no jogo que eu e a Rita fomos ver à Moreira e que segurou muito a bola longa, matou bem no peito, permitiu que a equipa subisse, foi um jogador muito importante para o Moreirense depois chegar ao empate. Muda a estratégia, joga com um ponta de lança mais que nesse capítulo do jogo ganhe mais lances aéreos ou que segure melhor a bola no peito e que permite... Sim, diga-se, o Schettino também não é um jogador que faça isso mal, é um jogador que até tem algum... Só que depois não tem compleição física para, na maioria das vezes, mas é um jogador inteligente, o Schettino, sem dúvida. Mas, ou seja, há opções para jogar sim, de a questão diferente. Isto deu para quase não perder contra o Porto. E hoje o Moreirense perdeu na mesma. Mas ou seja, no sentido em que não, é só porque eu acho que perder, há diferentes formas de perder, eu sei disso. E a forma como. E nós mantivemos a nossa identidade. Perder hoje, a derrota de hoje do Moreirense com o Benfica é completamente diferente da derrota do AVS em Alvalade, que já lá vamos. É completamente diferente. É deixado outra imagem. Há uma ideia de jogo, eu percebo isso. No final do dia, o resultado é muito parecido. Mas olha, por exemplo, o Moreirense esta época, até não sei se não foi aqui a confusão do Vasco da Costa e dos seus jogadores na cabeça. Porque depois também há aqui uma questão rapidamente abordada que é: quando tu não treinas plano B, depois queres executar plano B no jogo e é complicado. Claro. E portanto eu concordo contigo, tem que haver plano B e plano C declarado, mas bem instituído, trabalhado. Claro. E portanto no meio do jogo depois é complicado os jogadores mudarem comportamentos, não é? Tentando-se adaptar ao que o jogo está a dar. Mas eu acho que pode ter aqui havido uma confusão na cabeça da equipa técnica e dos jogadores, porque a forma como o Moreirense joga em Alvalade este ano é de uma forma ultra defensiva. O Moreirense só quis fechar espaço ao Sporting. Só que o Sporting conseguiu abrir na mesma. Porque tem essa capacidade. Aliás, foi um... Sim, mas também é diferente jogares em Alvalade do que jogares em casa. Do que em casa, sem dúvida. Mas foi um dos primeiros jogos em que nós até sentimos, de facto, este Sporting está mesmo forte a abrir defesas adversárias. Foi esse jogo mais na segunda parte. Mais na segunda parte, exatamente. Na primeira parte... mas o Sporting estava a conseguir chegar lá, só que André Ferreira também esteve bem na baliza. Acho que era o André Ferreira, não tenho a certeza, mas estiveram bem na baliza e na área do Moreirense a defender a área, mas o Moreirense acampou
tentou ainda sair uma ou duas vezes, mas percebeu que não dava e acampou contra o Sporting. E contra o Porto, marca primeiro. Quanto é que acabou o Sporting de Moreirense? Não me lembro. Eu sei que o 3-0. Sporting marcou 3, foi 3-0? Pronto. 3-0. E Lá está. contra o Porto, o Moreirense coloca-se em vantagem. Sim. Vai Portanto, ganhar 1-0. e depois também se fechou muito. Também o objetivo, depois, só que teve a vantagem de entrar em vantagem no marcador primeiro. E portanto, podia haver essa confusão entre, caramba, nós baixámos em Alvalade imenso, levámos 3. Contra o Porto começámos a ganhar, baixámos imenso, perdemos na mesma. Se calhar vamos tentar aqui outra coisa, vamos tentar manter o padrão contra o Benfica. Pronto, e depois é a qualidade individual que fala mais alto também. E em condições normais, o Moreirense vai perder contra o Benfica, contra o Sporting e contra o Porto. Sim. Em condições normais, não é? Portanto, Pois, depois é uma questão de decidir como é que tu. É uma questão de como é que tu queres Como é que perder. queres cair, não é? É duro, Mas é duro, eu eu acho sei, que mas... aqui tem a ver com o fator Casa. caso. O Moreirense, se efetivamente tivesse marcado um golo, o Benfica ficava no Ai Jesus. Se o Moreirense começasse a ganhar o jogo... Foi o mesmo que fez contra o Porto, não é? Recuava e ficava ali. Mas o Benfica não tem a capacidade de reação que o Porto tem. E, portanto, poderia ser uma estratégia ganhar aí à partida. Eu acho que aquilo que não foi bem feito não foi a primeira parte, é a não adaptação da realidade para a segunda. Já estás a perder 1-0 no marcador, tens que... 1-0 é um resultado completamente aberto, como já vimos, o Benfica este ano 1000 vezes, ou 3 vezes, neste caso, perder jogos, perder pontos assim. Mas pronto, fechamos este capítulo moreirense, se não se importam, e vamos então até Alvalade, até esse AVS, Sporting AVS. Goleada esta acho que já vinha escrita nos livros antes sequer do jogo começar, mas queria-vos perguntar efetivamente, há aqui coisas novas no 11 do Sporting devido às lesões do Pote e também agora do Kenda. Do Kenda parece que vai ser um bocadinho mais chata e vai requerer aqui uma operação, mas Rui Borges aposta em Mangas e Maxi Araújo novamente nesta ala assim composta. Se vocês acham que este é a solução mais eficaz, começamos por aí e já vamos ao AVS, mas por aqui. Podes ir tu, Azevedo, tu é que és o fanboy do Maxi Araújo, portanto. Pois é. Acho que O que é que tu achas? É porque o Maxi efetivamente é um jogador que tendencialmente é melhor quando tem espaço e quando vem de trás para a frente. E aqui é obrigado, nesta função, é obrigado a jogar em espaços mais curtos, e até me pareceu que, apesar de fazer 2 golos, inicialmente ele esteve muito, e eu estava no estádio, e portanto a percepção que também temos é outra, esteve um bocadinho às apalpadelas para ver onde é que tinha que se posicionar, e viu o Rui Borges N vezes a corrigir, especialmente o comportamento defensivo do Maxi Araújo, se é que o Sporting teve que defender sequer, mas, certo. Mas pronto, o que é que tu achas destas funções de extremo de Maxi Araújo? Eu gosto do Maxi Araújo em geral. Eu acho que é o melhor lateral esquerdo em Portugal atualmente, e é um bom jogador que pode fazer várias posições. Aliás, ele no Toluca e na seleção uruguaia com Bielsa também num sistema diferente. Jogava como extremo, jogava mais à frente. Mas é um jogador que tem acima de tudo a abnegação e a vontade pelo jogo, a fome pelo jogo, para a coisa correr bem, não sendo ele fantástico numa posição. Isso é meio caminho andado para um jogador. A atitude competitiva do Maxi Araújo, que eu por vezes até critico que é em excesso, porque ele não se consegue controlar muitas vezes, e relembro-me do jogo em que eu também estava em Alvalade, o Sporting Marselha. Ele podia ter arranjado porcaria da grossa nos últimos minutos, naquelas provocações constantes com a malta do Marselha, e que até foi expulso e depois o VAR o safou, mas de forma justa, porque ele não fez nada para ser expulso, mas andou ali a tentar molhar a sopa. E portanto essa atitude competitiva eu gosto no geral, depois às vezes extrapola, mas no geral é muito boa para um jogador, porque mesmo que jogue numa posição em que ele não é tão bom, em que não faz tanta diferença, ele acabará por fazer a diferença pela tentativa e erro e pelo esforço, e ele dá isso. Não é um portento técnico, mas é um jogador que de facto tem essa atitude competitiva e tem qualidade técnica, não sendo um portento técnico, tem qualidade técnica. Arrisca, gosta de arriscar, tenta, lá está, faz tentativa e erro, e eu também aprecio isso. E acima de tudo pareceu-me uma boa opção do Rui Borges. Eu gostei porque, jogando contra uma equipa frágil como o AFS, faz muito bem então ir com Mangas e Araújo na mesma ala. É para carregar. E isso são 2 jogadores que vão dar projeção ofensiva constante.
e que vão dar esse carregar em cima do adversário. Lá está, não com muita qualidade na execução, mas com muita veemência. E portanto, essa veemência ajudou ao jogo ofensivo do Sporting, na minha opinião, e especificamente sobre o Maxi Araújo. Sobre o Maxi também tenho 2 ou 3 coisas a dizer, porque até sou do. Acho que foi dos que mais tarde se convenceu com ele, porque pronto, esta questão do que o Azevedo está a falar da questão mais agressiva não era propriamente aquilo que me incomodava, era as dificuldades defensivas clarinhas que o Maxi teve quando mal. chegou. Sim. Muita desatenção. Havia jogos em que era a tal abnegação que o Azevedo fala ao jogo, muitas vezes também o levava para, meu amigo, concentra-te só na tua posição e no teu adversário direto, não estejas noutro sítio. Dito isto, ao contrário do Yulman, eu acho que o Maxi tem lugar em quase todas as equipas da Europa, no sentido, neste aspecto. No plantel. Num plantel. Porque eu acho que é um jogador, é um sonho ter um jogador daqueles a jogar a defesa. Ele pode jogar em todas as posições do corredor esquerdo. Na primeira parte, concordo com a Rita, acho que teve ali a tentar pisar um bocadinho os sítios do pote por dentro e teve algumas dificuldades, até porque é canhoto. Portanto, tem ali alguma. Houve ali, claramente ele percebeu: peraí, eu não sou o pote. E não tem a técnica de um Kenda, por exemplo, que ali até consegue fazer isso às vezes. É isso. E ele não joga naquela posição, ou seja, no interior, não é? Claro. Mas ele efetivamente é um jogador, é um sonho ter um jogador como o Maxi Araújo, até do ponto de vista emocional. Relembro que Maxi na Luz foi dos poucos jogadores, até pela opinião sportinguista generalizada, dos poucos jogadores à Sporting, e eu sei que isto muitas vezes é sobrevalorizado, mas eu também acho que às vezes é subvalorizado, e portanto ter um jogador como o Maxi Araújo tem esta capacidade de fazer além eu acho que é muito um porro à esquerda, o Maxi Araújo. São jogadores até relativamente parecidos do ponto de vista da verticalidade. Acho que o Porro é um jogador com mais técnica, sim, acho que é um jogador com mais capacidade técnica até. Mas o Maxi, por exemplo, acho que é mais crescido. Acho que o Maxi também remata melhor, não é? Acho que é um jogador que tem mais golo. E portanto, acho que está ali um caso sério. Acho que o Maxi, eu diria que o Maxi, juntamente com o Trincão, são os jogadores com mais potencial de venda no plantel, mais do que o Luís Soares, mais do que o Pote, mais do que o Yulman. Eu percebo o Pote, sim, mas eu percebo a tua cena do Yulman, mas eu acho que o Yulman, apesar de tudo, não tem potencial, mas eu acho que o Maxi tem mais. No futebol moderno, acho que scouts olham para o Maxi como um jogador muito mais útil. Este resto mesmo está no nosso plantel, temos que ir buscar. E em termos de, ou seja, ele custou, estava aqui a ver 15 milhões ao Sporting, 14 milhões e pouco. Vai ser vendido se o Sporting souber negociar. Sim, não sei. Não estranho é que no final da época vá a vidinha dele, não é? O Maxi em Espanha ou em Itália está que nem uma luva. Sim, acho mesmo que na Premier League. Mesmo mas eu acho que em Espanha e Itália acho que cai melhor. Acho que claramente é um jogador. Pronto, olha, estou mesmo rendido e fui dos que mais tive dificuldade em render. A exibição que ele faz em Munique, por exemplo, é excelente. O Maxi é isso, é um jogador que parece-me que não surpreende muito com qualquer campo. É o que for, é para jogar, e portanto queres jogar futebol e ir para a guerra. Tanto é que a jogar contra provavelmente a pior equipa da era moderna do futebol em Portugal, a sério, consigo da minha memória. Eu vi o Marinhense a jogar em Alvalade, ok? Não foi. Eu acho que o Maia está. Não. Não foi tão mal. Não foi pior. Juro que não foi pior que isto. Não, mas por exemplo, sem falar daqueles casos da União de Leiria e da Bessade que tinham pouquíssimos jogadores e apareceram em campo com 8 e 9 jogadores. 11 para 11, eu acho que estamos mesmo a falar mas já vinha do ano passado. Já, o AFS era a pior equipa do ano passado. O ano passado foi um milagre. Não, mas é gravíssimo. E ainda por cima, olha, eles dá a sensação que nem sabem os nomes uns dos outros. Acaba de acabar o jogo do Arouca com o Alverca. O Arouca finalmente ganhou um jogo, portanto, ainda está, o AFS ainda está mais sozinho lá em baixo. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que mesmo a jogar contra uma equipa destas, o Maxi Araújo tem muita vontade e, portanto, marca dois bons golos. Uma vitória super tranquila de Sporting, já agora, se me permites, Rita, super tranquilo de Sporting. Agora também tenho aqui acho que é um grande momento para ver mais uma vez as mãozinhas de Rui Borges como treinador, porque não está fácil neste momento dar um treino no Sporting, é difícil. Agora Katam vai para a Cannes, não há Kende, Diomande vai para a Cannes.
não há pote. Não está fácil. E vem uma fase com muitos jogos. Particularmente Sim, se sim. o Sporting for ao playoff da Champions. Sim. Vai, pelo menos ao playoff vai. Não Mas está nada vamos. fácil, é verdade. Sim, e já podemos ir aí às lesões. Queria só destacar também o jogo do Vaianidis. É um grande jogo do Vaianidis. Não me eu convence acho nada. o Eu Vaianidis, percebo que é que ele existe. eu mas- percebo porque Mas grande jogo, ele, grande não jogo. é tão, Atenção, grande jogo. ele não é tão expansivo como outros tipos de laterais. É um jogador mais discreto. Mas está vinha na com essa dele. moral. E ele joga Sim, como não se fosse. deram-lhe, não Não, sei. ele joga como se fosse uma superstar. E isso é engraçado. Eu acho que isso é interessante. Por exemplo, acho que ele tem uma Mas postura deu. muito como o Dedic, que é bem, vamos embora, cabeça Mas é menos levantada. raçudo, ele aparece menos. É mais É roupa menos que faz, exuberante, parece. percebo, é certo. É menos exuberante que o Dedic, que pega na Mas dá bola e aqueles sozinho toques. Sabem que ele é daqueles que dá aqueles Sim, toques e olha para vai- o lado. Toques e de faz craque, uma assistência sim. e vai se sentar no placar publicitário, não é? Sim, é Venham desses. aqui abraçar o... Não, mas eu acho que eu, por exemplo, quando fiz o 11 para o derby, eu pus o Vaianidis. O Pedro não foi intencional, enganei-me, mas eu fui intencionalmente. Porque eu acho que o Fresneda defende melhor. E o Fresneda tem algumas dificuldades a nível defensivo. Acho que estava num bom momento, mas eu acho que o Vaianidis dá coisas que o Fresneda não consegue dar a nível ofensivo ao Sporting. Percebo. E portanto, diz. Quanto é que custou o Vaianidis? Alguém consegue ver aí no instante? Foi Consigo. 12 milhões, acho É aqui este aberto. Pá, por exemplo, eu acho que 12 milhões tendo a possibilidade de ter o Travassos no 12 plantel. milhões, sim. Foi 12? 12 milhões. 12 e meio. 12 milhões. Eu sei que isto é arriscado, já me vão cair em cima, mas Com o Travassos. 12 milhões por um jogador que não é titular indiscutível, que vinha para ser Tinha titular para ser, não indiscutível, era? Supostamente. não é titular indiscutível, mas valia ter ficado com o Travassos, que está a fazer uma belíssima época no Moreirense e que é um jogador da casa. E já tinha feito no Estrela. Já tinha feito Sei, Sim, vamos. sim. Deixa-me só dizer sobre o Mas- Vaianidis. Percebo o que o Maia diz, mas também percebo o que tu dizes, Rita, porque o Vaianidis tem a qualidade técnica que o Fresneda não tem Sim. para contra blocos baixos fazer diferença. E fez. E portanto eu consigo perceber isso. Ele de facto tem qualidade. Depois, ou seja, fica aqui num binómio. Por isso é que não é titularíssimo, porque olha, não tem a abnegação do Fresneda. O Fresneda é um Mas animal quando- de trabalho. Mas quando o teu adversário direto é o evolui muito. Fresneda, quando tu vens para ser titular e o teu adversário E direto é o depois Fresneda, repartes com o Fresneda, claro. Mas é a eu mesma aqui coisa, por não exemplo, sei no se não Porto. é No Porto, por exemplo, no Porto. Se não houvesse Martins Fernandes a jogar à esquerda, por mais trabalhador que o Zaidu seja, o Moura, em condições normais, é titular indiscutível. Se calhar é mal comparado, mas estou a tentar fazer aqui uma comparação mais óbvia, porque o Fresneda, o Vaianidis, apesar de tudo, chega tarde, já durante a época, já a época estava a Já, decorrer, ele se é não o estou último enganado. reforço, acho eu, o Vaianidis. Pronto. Acho que é dos últimos, não é o último. É dos últimos. Portanto, percebo isso, mas neste momento estamos a chegar ao final de dezembro, não é? E ainda não é titular indiscutível. Portanto, e eu disse logo isso no início. Pareceu-me logo nos primeiros jogos, é demasiado pinta. É demasiada pinta. Depois jogar, às vezes, é que está um bocadinho quieto. Epá, eu acho que é daquelas que o Rui Borges isto não lhe dá pesadelos nenhum. Mas, oh, Rita, eu também não, acho sem isto do dúvida. Bar. Eu também acho isto do Bar. Pois eu sei. Eu também eu acho sei. isto do Bar. Portanto, Já ninguém se lembra do Bar, não é? pronto, Mas o homem sim. de Mas cristal. é estilo diferente. O Vaianidis é muito melhor que o Bar, tecnicamente. É lá. Sim, não, sem dúvida alguma. O Bá para mim é uma mota, corre muito e depois às vezes não sabia depois cruzar a bola. Que ele tinha Bem, ali não a- concordo nada. Não concordo nada que eu o Vaianidis concordo. seja Eu muito concordo melhor que o muito Bar. própria. Já Não, eu agora, acho- olha, até tenho outro mitofac, mas pode ser esse o mitofac que acho que é super interessante. Não, mas Não, espera, eu deixa acho lá o Bavi de tecnicamente lesão, que é para depois guarda esse para quando o Bavi Deixa o voltar Bá da lesão. voltar. Para ver Tá como é que ele bem, está. Em condições Já demorei normais. imenso fogo. tempo também. Eu não consigo concordar contigo nesta, Rita. Não faz mal. Eu Também não queria nunca estar do lado concordo. do Maia aqui agora, mas não consigo. Não consigo. Não, Mas- eu não disse nada de extraordinário. Eu disse, Que é muito melhor que o Vocês estão a Bá. falar que o Bá, que parece que o Bá é o... Não, mas tem mais provas dadas, é só isso. Já vi uma época do Bar porreira. É isso, ao nível de Champions. Mas o Bá não era extraordinário. Agora o Benfica Não é, não não é, chega não é, ao não é, Benfica num É um bom déficit jogador. Mas lateral olha, gritante. mas oh, Rita, é um tema interessante porque vinham os dois com muita moral titular. Sim, Vinham os dois com Não, muita moral imagina, titular. eu gosto muito do Bá, não é isso? Mas é um bom jogador. Eh, pronto. em relação... O Dedic está 20 pontos acima do Bá, ou não? Eu acho Depende qual é a isso- escala. E tem Depende um da teto escala. maior, e tem um teto maior que o Bá, sim. Não, tecnicamente o Bá não Tecnicamente é mais faz evoluído que o fintas. Bá, sim. O Dedic O Bá, não tem dificuldades na recepção orientada, por exemplo, que o Bá tinha, às vezes, se é verdade. Sim, e o Bá era rápido, dentro daquilo que se podia pedir. É um Muito jogador rápido. forte. É muito É um rápido. jogador forte. Mas acho que tinha limitações às vezes na definição, Mas, na mas oh, tomada Rita, de decisão. o meu problema com o Bar não é nenhum desses. O meu grande problema com o Bar, para além das É lesões... defender. Não. O meu problema com o Bar é não saber medir o esforço. Por exemplo. E Sim, o campo não acaba, não é? às vezes era impressionante. E o Que é,
E depois tu percebias que ao fim de 60 minutos, depois já não dá mais, já não está mais nada, já não há mais nada no tanque, não é? Portanto, Olha, deixem-me só Não, pegar mas num o- jogador, Rita. Diz. Diz. Não. Ia sair daqui da conversa dos laterais só para pegar num jogador que que às vezes até me custa não o pôr no 11 titular do Sporting, que é o Jenny Katam. Às vezes custa-me não o pôr no 11 titular do Sporting. Eu percebo isto, mas o homem o Jenny Katam rende. A mim não me o Jenny custa. Katam é titular de Sporting. Quer dizer, eu. Ou seja, sempre que fazemos 11 para o Sporting, eu ponho sempre no banco pelo Kenda. Sempre. Isto havendo pote bom, trincão bom e Kenda bom. Uhum. Mas de facto o homem tem um rendimento brutal. Tem. E marca à esquerda com o pé esquerdo e marca à direita, puxa para dentro e marca com o pé direito. Sim. É um jogador de facto, olha, quando falávamos em Max era o útil, este homem é super útil também. É muito Este homem underrated. faz É. 5 posições no campo. 5. As duas laterais, as duas extremas e joga por trás do ponta de lança se for preciso. É verdade. Acho que queria dar este mérito porque eu às vezes acabo por ser um bocadinho injusto se calhar com o Jenny Katam. Sim, é menos sexy do que Max Araújo. É, tipo, Menos sexy, fala-se menos do Katam, não é? Fala-se muito do Katam porque é um jogador muito. Só se fala no contexto dos derbys. Mas porque olha, os derbys muitos- não sei o quê, mas é muito mais do que isso. tenho vários amigos sportinguistas, incluindo um grande amigo meu, ainda esta semana falei com ele sobre isto. Opa, que acha que o Katam realmente é um bom jogador, mas não é mais do que isso. E lembro-me, por exemplo, é um discurso muito parecido com o que eu é muito parecido com os benfiquistas sobre o Pizzi na altura. Está tudo certo, não é? Quer Está dizer, tudo certo. o Benfica Tudo certo. ganhou títulos atrás de títulos com Pizzi e Katam, sim. se ficar muitos anos no Sporting, fantástico para o Sporting. E sim, o Katam é um jogador essencial. Mas eu acho que o Katam faz parte dos 12 jogadores titulares do Sporting. Sim, Dos sim, 13, sim. vá, digamos assim, mas sim, concordo contigo. Aliás, ele durante muito tempo foi Não é um titular suplente, à frente não é um do suplente. Kenda. Sim, não é um suplente. Não é um suplente o Katam. Não é um suplente. No máximo, Até há bem pouco tempo era um jogador era mais titular do que Era- o Max Araújo. Até há bem pouco tempo. e esta época do Kenda, não estou certo disto, mas Sim, ao Talvez. início. Global, Talvez. Ao início da época, sim, sem dúvida. Sim, alguma. eu só queria dar uma nota também, porque já semana passada fui mais até em mensagens privadas que me mandaram sobre o comentário que fiz sobre o Luís Recebes Soares. muitas mensagens privadas. Não, tenho muitos amigos que ouvem. Pois, os meus amigos não ouvem. Pois, é a diferença. Não, os meus amigos só concordam comigo. Vê lá, são teus amigos, ó Rita. Eu acho pessoas que me vão chamar azedo para lá. Fico a saber que eu tenho essa Não. alcunha desde há muitos anos para alguns É verdade, amigos. pá. Tens essa alguém há muito tempo e agora Por causa do nome realmente azedo. apanharam-te. Eu sou de sim. Não, mas falei. Porque a semana passada fiz um comentário sobre o facto de Luís Soares falhar muitos golos. Tal como faço de Pavlidis, não é? E eu acho que os benfiquistas e sportinguistas deviam me agradecer, porque eu faço estes comentários e os homens marcam um golo atrás de golos. Portanto, é só continuar. Mas só uma nota, não necessariamente sobre este jogo, porque este jogo, apesar de tudo, as condições estavam lá. Eu só quero fazer aqui um reparo ao que disse, não necessariamente ao que disse, mas se calhar a forma como disse. São dois avançados ótimos do nosso campeonato. São os dois melhores avançados do campeonato português. Não tenho grandes dúvidas disso, os mais completos. A verdade é que nenhum deles tem lugar numa equipa de topo da Europa precisamente porque falham muitos golos. É só isto. Ou seja, são dois jogadores, e estão muito bem para o Benfica e para o Sporting, os adeptos do Benfica e do Sporting, os treinadores, os presidentes, que contem tê-los nos seus clubes, porque eu acho que eles não têm um grande potencial de revenda, Mas para não os vão clubes muito mais grandes do da que isto, Europa. não é? E está tudo bem. O Pavlidis marcou 30 golos no ano Isto- passado. Quer dizer, está tudo bem. Leva Vai a caminho de- leva 42 gols em 2025. Sim, vai a caminho de mais uma época com mais 30 golos e o Soares idem. Quando eu faço este comentário, não é para dizer que todos os jogadores têm que ser o Gyökeres, que neste momento também não está a render muito no Arsenal. E foi o Gyökeres nos últimos 2 anos. Portanto, quando eu faço este comentário, porque nós temos sempre em Portugal há muito esta coisa, que é o facto de nós dizermos uma coisa destas significa que achamos que este jogador não tem um potencial de revenda e que, portanto, estou a fazer uma crítica ao Sporting, ao Porto ou ao próprio jogador. Não. É precisamente o contrário. É ótimo ter estes jogadores no plantel. Quando muitas vezes eu ouvia benfiquistas a dizerem: pois, mas o Gyökeres não vai para o Real Madrid, nem para o Barcelona, não vai para os clubes grandes. Pois, está bem. Olha, que fique no Sporting. Pô, é melhor para os Sportinguistas. São uns limas. Não, são Pavlidis e melhores. Soares São melhores. são uns limas. Não, ou seja, no sentido de são muito bons para, neste caso, para a Pavlidis para o Benfica. Mas o Soares Lima chega ao para o Benfica Sporting. com 30 anos. Chega mais tarde, sem dúvida. Estou a dizer isto no diferente. sentido da qualidade e da utilidade. E portanto, se Sim. ficarem anos no Benfica e Soares no Sporting, está tudo bem. Vão Claro, render claro. 30 gols por ano. Mas o Soares vai marcar muitos golos e o Gyökeres e o Pavlidis também vai marcar muitos golos, como já marcou e como estou a marcar. Mas também vão falhar muitos. Porque se não falhassem, se não falhassem, estavam no topo da Europa, não estavam no E Benfica. não é no errado Sporting. dizer o seguinte, e eu acho que o que eu vou dizer não parece surpresa para ninguém. Pavlidis e Soares são melhores jogadores do que Samu, isto porque falávamos dos três. Uhum. O Samu tem um teto maior.
pode não atingir esse teto, mas tem esse potencial. Sim, mas tenho algumas dúvidas, por acaso. Já tive Vamos menos ver, vamos dúvidas. Já tive menos dúvidas. Acho que o Porto, se arranjar um bom negócio dos 50 milhões para cima, acho que deve vendê-lo, sinceramente. E até porque, olha, não sei se íamos falar do Porto ou não, Rita, hoje, mas já agora até faz uma belíssima exibição contra o Malmo, uma equipa frágil, não há dúvida nenhuma, mas tanto o Samu como o Rodrigo Moura voltam a fazer uma belíssima exibição. A primeira parte saem os dois aos 60 minutos, mas a primeira parte do Rodrigo Moura é... Rodrigo Moura, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu por acaso não consegui ver nenhum dos jogos europeus em direto, mas depois tive a possibilidade de ver e tenho muito interesse. E tenho muito interesse em ver o Rodrigo Moura sempre de início, eu gosto muito dele. E a primeira parte do Rodrigo Moura é daquelas, é mesmo de encher o olho. Desbaratinou os adversários. É de highlights, sabes? Queres vender um jogador por highlights, tens ali uma primeira parte, aquela parte inacreditável. O miúdo é de outro nível, não há qualquer tipo de dúvida. Tem mestria. O Samu só tem uma margem de progressão porque tem 21 anos. Pela idade, claro. Eu não acho, por exemplo, que tecnicamente ele nunca vai ter a qualidade do Pavlidis e do Soares. Acho mesmo isso. Não Nunca vai. vai ter. Nunca vai ter. É verdade que estava a jogar contra o AVS, mas o Soares faz um jogo. É muito bom. Completíssimo. É extraordinário. E a forma como ele joga com a equipa, apoiado, dá linhas de passe, finaliza bem. É um jogador fantástico. É daqueles jogadores que eu este ano tenho mesmo gosto em ver ao vivo, porque é mesmo bom de se ver. Mais do que o Gyökeres era um jogador muito explosivo e muito fantástico naquilo que fazia sozinho. O Soares é um jogador muito bom de se ver na forma como envolve a equipa no seu jogo. Entendo isso perfeitamente, mas eu nunca vi uma coisa como o Gyökeres. Não, claro que não. Não estou a comparar a qualidade dos dois. Claro que não. Estou a falar de me impressionarem ao vivo. Impressionar-me ao vivo. Sim. Só me lembro do Hulk. Mas nem só a explosão, por exemplo. E lembro-me do Falcão, também impressionou muito ao vivo. Se calhar até mais num perfil mais parecido com o do Soares nesse aspecto de combinações. Mas o Gyökeres, caramba. Sim, em termos de ver ao vivo, deixa-me só aqui, já agora, porque acho que a semana passada não disse, perguntei-vos a vocês e depois não disse, e ninguém nos comentários respondeu muito a isso, não foi muito interessante, houve coisas mais interessantes, mas eu acho um tema muito interessante, que é o Pavlidis que eu vi hoje, para mim está muito à frente do Soares, que é um Pavlidis um Pavlidis mais cínico, mais clínico no ataque ao golo. Para mim é muito melhor que o Soares. Ou seja, driblar os adversários. A partir do momento quando há este clique no Pavlidis, o Pavlidis para mim é muito mais completo que o Soares. Para mim. Pronto. Para mim também. Sou eu que estou a dizer isto sobre o Pavlidis. Estava só aí para o meu amigo Filipe Neno, só para ele, se ele chegou a esta parte do episódio, fica aqui a nota. Pronto. Ele vai ouvir esta parte em mute. Não vai ouvir, portanto vai pôr em mute. Há uma coisa em relação ao Sporting que quero ver daqui para a frente e também queria ouvir a vossa opinião sobre isso. Que tem a ver com a possibilidade de, até pela ausência de Pote, o Sporting jogar com Ioannidis e Soares em simultâneo. Jogaram muito pouco tempo neste jogo com o AVS. Eu achei que era uma solução até à partida para o 11 inicial. Depois não se veio verificar, e depois quando jogaram em simultâneo até foi para o Ioannidis jogar muito a fazer de extremo, que não é o papel do Ioannidis, mas que é um jogador que eu também gosto muito, e eu acho que o Sporting poderia beneficiar muito de jogar com os dois em simultâneo. Não sei se está na cabeça do Rui Borges, quando tiver a oportunidade irei questioná-lo sobre isso, mas para já o que é que vocês acham sobre isso? Se é uma solução que vos agrada, se o Sporting teria que se adaptar taticamente para poder jogar com os dois em simultâneo, ou se encaixariam neste sistema? Olha, outra ótima pergunta, por isso é que tu és jornalista e eu Azevedo não. Ora bem. É uma ótima pergunta, porque não sei responder, porque eu sou um bocadinho mais conservador, no sentido em que sou um bocadinho mais moderno nisto. Sou conservador dentro do modernismo, que é dois avançados ao mesmo tempo, às vezes faz um bocadinho de confusão. Neste momento sou muito um gajo dos médios e dos interiores. Mas não é um desperdício ter Ioannidis no banco os minutos todos que está? Acredito que sim, mas o Soares rende tanto, não é? Quer dizer... Exato. Não sei, mas e para entrar o Ioannidis sai quem? Essa é outra questão. É a minha pergunta. Porque... Não, aqui a questão é, na ausência do Pote, tu podes jogar com o Ioannidis no lugar do Pote, sendo que ele nunca faria de Pote. Jogaria ao Sim, mas eu não sei, mas a ideia era o Max Aruz voltar para a esquerda, a defesa esquerda e sair ao Mangas. Sim. Nesse cenário, sim. Mas é completamente acessório, não é? É lá. Não é completamente acessório, é o suplente.
Está bem, mas Não é acessório, não é? sai, salta. Sim, salta, É salta. um suplente, é um fraco suplente. Mas Não pronto, acho que seja um isso é fraco uma conversa. suplente. É uma conversa para outro dia, é verdade. Mas sobre Eu nesta estou com o guarda. O Mangas até com o AVS tem erros defensivos, que eu acho surpreendente, mas pronto. Pronto. Então vamos vai ser pai agora. Só sobre esta possível, questão. só agora, eu acho possível. Sim, eu acho possível. Como também acho possível juntar o Ivanovic ao Pavlidis. Certo. Sim, Acho, mas é diferente. É. eu acho possível e acho que a equipa do Sporting beneficiará em alguns jogos com essa dupla. Só que eu, ao contrário do que tenho ouvido, eu sou a favor de Ioannidis jogar por trás do Soares e não o contrário. E o que eu tenho ouvido é muito Soares a jogar atrás de E Ioannidis. encostavas o Trincão? Não, o Trincão Encostavas o Trincão, mas não é ao banco. Uma das É alas. das alas. Sim. Aí faria isso, não havendo pote. Porque o Trincão, mesmo jogando à direita, depois vem para dentro. Mas acho que o Ioannidis, pela capacidade de segurar e pela qualidade que tem naquele pé esquerdo, parece-me que pode fazer mais sentido jogando, acrescentando com Soares na área, a presença na área, mas jogando mais entre linhas. Mas muita gente diz-me o contrário. Eu, por acaso, via mais a coisa assim. Mas acho possível. Acho que o Sporting pode beneficiar disso em alguns jogos, sim. Certo. É uma questão para vermos para o futuro, quem sabe. Espera, Rita, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que em condições normais e totais, não é? O Ioannidis... Não, é aproveitar este... Mas é que eu também acho que aquilo que se Momento pede... atual, não é? Aquilo que eu acho que se pede ao Soares é muito diferente do que aquilo que o Ioannidis pode dar ao Sporting. E, olha, acho que o Benfica também só... Estou mais perto um do outro. Acho que o Ioannidis está mais perto do Soares, aquilo que se pede para aquela posição, do que, por exemplo, o Pavlidis e o Ivanovic estão. São jogadores diametralmente diferentes e acho que o Soares e o Ivanovic não são jogadores assim tão diferentes. São diferentes, mas não são assim tão diferentes. Confesso, não sei, deixo para os comentários, porque também não tenho uma opinião bem formada sobre isto, até porque, lá está, como disseste bem, ainda não os vimos jogar juntos, não é? Não houve a sério. E o Ioannidis tem muito pouco tempo de jogo também. É um jogador que eu gosto muito. E que... Concordo. Eu também. E se calhar estou aqui a puxar mais porque realmente aprecio muito, mas só uma nota de rodapé antes de irmos ao AVS, e esta é diretamente para o Pedro. O Alisson Santos não é jogador para o Sporting, nem aqui nem na China, nem contra o AVS nem contra o Bayern Não tens de Munique. comer estas. Já não foram tens outros jogos contra equipas melhores que o AFS, portanto, um mau jogo para não mim, os faz. jogadores que entram em modo Arder, que é cada vez que pegam na bola, chutam à baliza sem qualquer tipo de critério, tens de ganhar 6-0 ou 1-0. O Arder ganhou uma grande moral, fogo. Já há um modo Arder. Não é? É jogadores que chutam. Não, acho que é um jogador útil para estar no plantel do Sporting, sem dúvida. Não concordo que não seja jogador. É a entrada do banco. Não concordo que seja um jogador para titular do Sporting. Acho que é um bom jogador para estar no plantel do Sporting. Não. Eu só quero relembrar, e os nossos ouvintes que façam esse trabalho se Sim. quiserem. Há aí um episódio solto em que o Pedro defende a Alisson Santos como um jogador que ele não diz que é titular, que deve ser titular, mas que deve ter muito mais minutos para mostrar aquilo. Porque na altura o homem entrava a 5 e a 7 minutos do fim. E resolve um jogo da Eu continuo a Champions. dizer que 5 minutos já são muitos. Eu vou continuar a discordar disso. Eu só E tenho acho que aqui a exibição, já agora, a exibição dele em Munique não é tão mal como as pessoas pintam, mas pronto. Sim, só tenho uma nota sobre já agora, até porque foi tema esta semana e foi bastante vilipendiado na internet. Qual é a razão para João Simões não ter sido titular este fim de semana? Também não percebo. O João Simões vai jogar a Santa Clara, vai jogar nos Açores. É a razão. Mas ele contra dá o equipa. Beira ou não? Mas o João com 19 anos Não, não pode jogar dois Fez uma jogos. super exibição em Munique, pelo que li. Não, mas fez. a razão Pronto, é então porque é que não Tal jogou? como Porque em Nápoles, Maia foi o melhor do é que Sporting. não houve continuidade para o fim de semana? porque o Rui Borges rodou a equipa contra o AVS porque sabia que ia ganhar por 4 ou por 7. Não, ou seja, Mas foi mesmo, ou mesmo... seja... Mas Foi. rodou a equipa, Soares não rodou. Não, está bem, mas há aqui peça-chave que Pois, ele lá está. Como o Yulman, ou seja, sim, o Yulman estava doente. O Yulman vai para o banco e o Simões na mesma não é titular. Sim, mas eu acho que aqui é, para já, porque é um jogo que era importante para o Kokorashvili e tentar mostrar que é o jogador que fizeram dele, que pelos vistos continua a não ser. E porque o Morita continua a... Para mim é claro, quando o Morita é titular e depois sai para entrar o João Simões, já sei o que é que vai acontecer na quinta-feira ou na quarta, na quinta. Portanto, acho que é porque efetivamente na cabeça do Rui Borges o jogo nos Açores é muito mais importante ou mais difícil que este. Isso concordo que a cabeça do Rui Borges seja para aí virada, sim. Mas deixo só esta questão porque parece mais vezes para o Rui Borges que
que o João Simões não pode fazer 2 jogos titular na mesma semana. Não, está na Um cláusula. jogador com menos de 20 anos. Está no Mas contrato. se calhar não pode. Está no contrato. A não ser Não, que às ele vezes- saiba, bem, ele saberá mais do que nós sobre as É pá, às vezes métricas faz-me todas confusão e físicas mais alguma parece-me. coisa. Às vezes faz-me confusão e parece-me que é mesmo intencional. Achas O homem que é não tem continuidade. Para não O dar João esse Simões estatuto não- ao João Simões. O João, não sei se é por isso, não sei, mas não tem continuidade. Joga na Champions. É raro. Eu não me lembro de ver isso, à exceção dos jogadores do Benfica que iam à Champions Sim, para é ser um jogador que vendidos. só joga na Champions. Só joga na Champions. Mas não é, É só titular uma na Se Champions. calhar para os grandes Não, mas imagina, palcos. é titular na Champions. Imagina, tu tens a tua carreira. Qual é que é o teu papel no plantel de Sporting? Sou titular na Champions. Jogos na Isto Champions. E é Olha mau. que chatice. Grande moral. Quem Grande me moral, dera. sem dúvida. Sem dúvida. Em Posso relação ao meter um AVS. mito ao facto? Não. É sobre o Sporting. Não, era sobre o Benfica, mas eu deixei pode. passar. Então não, então Mas então tu eu acabo. tu ainda Antes das ias notas, ao antes das AFS, notas, Rita. antes das notas, desculpa, sim. Eu não sabia que ias falar do AFS. Ia falar do AFS. Olha, o AVS, AFS, sabes o que vocês quiserem, é tão confuso como os nomes indicam, não é? Não há ponto por onde se pegar em relação a este plantel. O próprio treinador João Pedro Sousa tem uma conferência de imprensa super esclarecedora e honesta. Eu gosto de pessoas assim. Vai lá dizer que aquilo está tudo mal e que espera que venha muita gente nova. E critica forte. Mas é que ele diz mesmo tu isso. gostaste porque ele criticou o Zé Mota, não foi? Ele diz-me- Gostaste. Não gostei. Quando é que eu disse que E gostei? que ele diz que não percebe qual era a ideia que se queria de jogo com as contradições que foram feitas. Sim, o mais interessante neste tema, epá, está muita luz ali na televisão. Para mim, o mais é que ele, literalmente, isso que estás a dizer, foi mesmo isso que ele disse. Foi isto é um problema de junta, é juntar tudo e deitar fora. Foi isto que o homem disse na flash interview. Pá, pronto, aquilo deve ser mesmo duro. E nós vemos, não é? Nós vemos, aquilo é visível. Acho que é uma equipa, é um clube, é uma, sei lá, o que é aquilo? Aquilo é uma empresa. Pronto, acho que as pessoas, a malta das aves não me leva mal, mas é um clube que não pode estar na primeira divisão. Não dá. Não, e é um E clube está que- bem longe da primeira divisão, espero eu. Espero que esteja longe da primeira divisão nos próximos tempos. E que acaba por nem os jogadores bons ou que se têm algum tipo de qualidade se conseguem sobressair aqui. Não. Olha, o nosso Tomané, amigo Nosso do Samit, Soares do Samit. Samit deve Para andar a na altura. chorar cada vez que vê o AVS jogar, porque realmente era uma grande aposta do Samit. Mas E tu deve- tens aqui os jogadores, por exemplo, este Oscar Pereira joga no Sub-20 da Colômbia. É um jogador. Só que depois chegam ali. É tudo desconexo. O quê? É tudo desconexo. São O jogadores Ruben soltos. O Ruben Semedo, titular São dessa jogadores equipa. soltos. Não é? Sim, Ou mas seja, defesa há 3. O Ruben Semedo é o centro. Bom, O Ruben Semedo tem Semedo, que qualidade. entretanto. Opa, é o que é na sua vida, o mas Ruben tem Semedo devia qualidade. o Ruben Semedo devia preocupar-se com outras coisas em vez de estar Eu preocupado a sei, jogar eu futebol sei. neste momento. Eu sobre o OFS, Rita, eu resumo esta equipa do OFS com a seguinte frase que dá para início de qualquer anedota. Ponk, Algubia, Neiva e Peré entram num bar e começa. E depois a partir daí dá para tudo. É uma equipa completamente desconexa, com jogadores soltos, pontas soltas de Espanha, da Colômbia, não sei de onde, que vem da Liga 3 e do Campeonato de Portugal. Não faz sentido. Não é uma equipa. É um conjunto de jogadores. Juntaram ali vários jogadores. Por acaso alguns deles têm ligação ao Atlético Nacional da Colômbia. Alguns deles. Engraçado. Deve haver aí uma ligação qualquer. E portanto juntaram ali alguns jogadores. São os agentes. São os agentes que têm que pôr os jogadores em Portugal. Qual é a dúvida? Qual é que é a dúvida? Em Portugal, normalmente isto até na primeira divisão até já tinha acabado um bocadinho. Normalmente O isto ano passado já foi só o Ochoa. Minha nossa senhora. ano passado já isto no passado Era a aconteceu melhor parte muito. do AVS, era poder ver o Ochoa É a o jogar. Ochoa, é verdade. Desculpa lá. Isto é uma realidade que agora já só há na segunda divisão e na terceira, e mesmo assim já é cada vez mais raro. Mas isto é um clube, obviamente, um clube de agentes, não é? Um Ora clube isto está feitinho, não é? Mas pronto, isto é uma tristeza. Eu nem gosto de falar do AVS porque é um clube que eu tenho mesmo. O ano passado foi mesmo um milagre até o playoff, a forma como eliminaram o Vizela. Foi o Vizela? Acho que sim. Foi o Vizela. Ganharam 3-0 na primeira mão. Foi uma coisa, até foi surpreendente, porque o Vizela vinha de não sei quantos jogos sem perder e de repente levou 3-0 do AVS, uma equipa que não sem saber ler nem escrever. Tem ali jogadores enterrados, tem o Rafael Barbosa ali enterrado, tem ali jogadores enterradíssimos. Pá, aquilo tem. Rafael Barbosa não. Não, sim, Rafael Barbosa. Sim. Estava lá o ano passado, acho que já não está. Não, está no Tondela, não. Não, está no. Não, no AVS não está o Rafael Barbosa. Não, está está. mesmo? Já falhou penaltis este ano? Está.
Tenho a certeza que o Ele não Rafael estava Barbosa. convocado, deve Eu estar por, acaso lesionado. acho, eu por acaso acho que está, porque lembro-me de o ver jogar contra o Tondela, precisamente, acho O eu. Rafael Barbosa está Foi um está empate. Foi um dos últimos jogos do Iviera no Tondela, Está no se Aves. não estou enganado. Tá. Desculpa, Rafael. Tem ali jogadores, eu sei, tem ali jogadores que não têm qualidade, são jogadores talvez de primeira liga, mas a maior parte. Olha, já agora, e porque o Benfica incorreu no erro que o Sporting já tinha incorrido, não há um jogador para os clubes grandes emprestarem jogadores. Não há um clube para os clubes grandes emprestarem jogadores. Sim, era isso que eu O também ia Sporting dizer. tentou com o Rodrigo Ribeiro, o Benfica tenta com o Diogo Spenter. Não me parece que seja um contexto pois é, para tá. jogadores É emprestados. que nem jogam. Não. Spencer nem Mas titular o Diogo era. Spencer também não tem lugar na primeira equipa. Não, do tudo Benfica. bem, certo, mas acho que o Benfica e mas Sporting não não tem lugar faz numa sentido equipa. emprestar jogadores ao FS. Sim, mas acho que ali é uma dinâmica de já jogar na equipa B, não quer jogar mais na divisão, arranja-me lá um clube para a primeira, se calhar só havia aquela, porque o Diogo Spencer não tem nível para mais. Não sei. Não, se calhar tem mais nível, não, se calhar tem nível para a primeira divisão, não tem nível para uma equipa tão fraca da primeira divisão, talvez. Pronto. Mas, por exemplo, acho que o jogador que o defesa esquerdo do Moreirense, Francisco Domingos, será? Acho que é Do Francisco Domingos. Moreirense. Sim, o jogador que Agora- que foi formado no Benfica, eu acho que é Francisco Domingos. Ainda há Acho que é bocado. esse o nome. Bom lateral, surpreendente Jogou também. hoje? Sim, Sim. pronto, ou seja, É. Agora deu uma branca, pá. Estou aqui a São ver. melhores jogadores. É, só que são- ele usa Kiko. O Kiko, É, exatamente, o Kiko, é. exatamente. pronto, bom jogador, lá está, e tem outro nível. Se calhar isto foi uma feita. Olha, se calhar também foi da gente. O agente do Spencer chegou e disse: olha, arranjei-me lá um clube na primeira divisão para o meu jogador andar a fazer minutos, para se calhar daqui a 2 anos ele estar a jogar nas Arábias, Polónia. ou estar não sei onde, na Polónia, por exemplo. Olhem, vamos avançar. Maida, então vamos com o mito ou facto. Vamos então. Olha, o mito ou facto desta semana não houve guarda, não houve nada do guarda, é exclusivamente meu, porque novamente acho que é interessante, acho que até é mais para a discussão e nos comentários, tanto no YouTube como no Spotify. E uma vez que estamos aqui neste momento a chegar ao final do ano, portanto já podemos falar de flops ou não, e portanto Adoras. adoro, sim. Sendo que eu por acaso nem sou dos que mais gosta de dizer que os jogadores são flops ou não. Basta ver o exemplo do Rios, claramente está a dar a volta. Mas pronto, o mito ao facto desta semana. Ivanovic é o flop da época em Portugal. Mito ou facto? Mito. Mito. Queres justificar, Rita? Sem problema nenhum. Eu adoro esses mitofactos de um jogador que tem pai o quê? 300 minutos, se tanto. Essa pode ser uma das razões para ser flop. Não. O Ivanovic, olha, era um dos tópicos que tinha aqui anotado para trazer a debate, ainda bem que não trouxe. Acho que o Ivanovic ganha uma segunda vida uma segunda vida não, ganha a primeira vida, porque ele efetivamente acho que ainda não teve as oportunidades que deve ter. Acho que é impossível um jogador que traz o historial que ele traz, é verdade que é na Liga Belga, mas a qualidade que ele trazia e o rótulo que trazia, ser um mau jogador. Não existe. Agora, há jogadores que se podem adaptar bem ou não a uma realidade. Isso é outra história. Em termos de flop, estamos a falar de qualidade. Acho que é inegável que o Ivanovic tem qualidade. O jogo que ele faz contra o Nápoles é um jogo de grande qualidade. Não há golos, mas aquilo que ele faz em campo, e mais uma vez eu estava no estádio, portanto, em termos de perspectiva sobre o trabalho, o segundo gol do Benfica é o Ivanovic que o cria. E só um jogador com qualidade técnica é que consegue fazer aquilo. Ainda não teve tempo na equipa do Benfica, porque o Benfica e o campeonato português não joga para não tem todas as equipas a jogar para, o nível, para a forma como o Ivanovic joga melhor, Que haja é espaço com nas espaços, costas. com espaço. Permite-me discordar. Acho que os bons jogadores jogam. Tu gostas Mas muito muito dessas. bom. Isto é a mesma discussão que Mas nós já muito tivemos sobre o Sheldrup. Para Pronto, ele mim, não é muito bom. os jogadores são contextos. Os jogadores potenciam-se em ficar contextos. de cadeira Como a eu ver potencio melhor, se me dessem um microfone para a mão, eu trabalho na rádio, mas não sei fazer relatos, sei fazer reportagem. Cada pessoa com a sua função, isso para mim é clarinho. Então, qual é que é a função do Ivanovic? O Ivanovic é um avançado que trabalha muito bem com espaço, como vimos contra o Nápoles. Não é um avançado para jogar em bloco baixo, a tentar não jogar entre linhas. Então porquê é que vai jogar o Benfica? Isso aí, Com mas a camisola isso aí não... 9. Agora Não, estou a brincar. Mas, Não, estás a tem a um escolha peso. por trás da Vem um ponta de lança com a camisola 9 jogar para o Benfica por 20 milhões. Isto tem um peso. Claro que Não tem. pode ser um jogador para jogar nas transições e ataques rápidos. Peço desculpa. É um jogador, tem que ser considerado um flop porque é um jogador que chegamos a dezembro, a meio de dezembro, e tem 300 minutos. É muito pouco.
Eu acho que hoje em dia somos muito facilitistas em rotular Somos. os flops e as estrelas. Tens toda a razão, erro meu nisso, mas eu vivo em 2025 e portanto tenho que jogar com este jogo. Eu sou muito contra isso e acho que, olha, se não o Ioannidis também A não é um ser flop, que o tema seja Rios. Aí. Não sou. A minha posição em relação ao Contra. Rios e contra o Rios estava estabelecida desde o início. Continuo a dizer que o Rios é um jogador que tem-me surpreendido, tem crescido, está com muito mais maturidade, mas quando chegou era um jogador para jogos grandes e pouco mais que isso. Hoje em dia é outra realidade. É bom titular sinal, indiscutível do Benfica. é sinal que é um rapaz inteligente e que sabe crescer. Em relação ao já ia dizer ao Ioannidis, ao Ivanovic, para mim estou a falar do Ioannidis para a mesma coisa. Vais-me dizer que o Ioannidis é um flop? Não. Mas Mas o preço é semelhante. a realidade do Sporting é uma realidade, do ponto de vista desportiva, melhor, De menos necessidade. melhores resultados, portanto, tem menos oportunidades porque o Sporting tem melhores resultados. O Benfica. Não, tem menos oportunidades porque o avançado que está lá dá garantias e o Pavlidis dá garantias, portanto não há necessidade. Mas eu lembro-me de se falar de jogar ao mesmo tempo os dois. Jogaram ao mesmo tempo os dois. Jogaram início os dois ao mesmo tempo. Foi a estreia do Ivanovic. O Bruno Lage tinha sonhos com o 4-4-2, não é? Uhum. Porque achou que apareceria Seferovic, João Félix existia. Mas ele achava que Ivanovic e Pavlidis se complementavam nesse aspecto. Tanto é que o primeiro jogo que ele faz em Nice, a coisa até correu bem e o Ivanovic marca um golo. Sim, mas porque remeteu o Pavlidis para funções que não são as dele. Ou que o apagam muito mais, não é? Certo, mas eu acho que, e volto a dizer, se calhar posso ser injusto. E eu, se fosse o Pavlidis, também chegava ao balneário e dizia: meus amigos, isto é muito giro, mas eu jogo muito melhor sozinho, não é? Sério, eu só acho que nós. Eu posso cair no erro, e admito, posso cair no erro de dizer que os bons jogadores têm de jogar. Mas na realidade, os bons jogadores arranjam espaço e tempo para jogar. Olha, vou dar um exemplo: o Rodrigo Mora. Quantos minutos tem o Rodrigo Mora este ano? Muito mais do que o Ivanovic. E do que esperávamos em agosto, se calhar. Marco, acabou de fazer uma bela joga na Liga Europa em que faz 2 assistências, se não tenho enganado. Faz mas isso não são casos comparáveis, porque o Gabri Veiga e o Rodrigo Mora são muito mais parecidos do que o Pavlidis e o Ivanovic. Portanto, jogar o Gabri Veiga ou jogar o Rodrigo Mora é uma questão de gosto do treinador. Mas aqui a questão é só porque só faço esta comparação porque é a substituição direta. Certo, mas as características são semelhantes. Muitas vezes quando o Pavlidis sai, já é numa fase final dos jogos, normalmente os jogos já estão resolvidos e o Ivanovic não tem oportunidades a titular, não vai tendo porque o Pavlidis é melhor. Isso acho que concordamos os três e as pessoas que nos ouvem. Mas na realidade o Ivanovic tem de dar o salto para ser eventualmente titular, não pode só jogar em jogos como o do Nápoles, acho eu. Mas dar o salto para onde? Eu acho que não se pode pedir a uma batata para ser uma couve. Tipo, Essa é boa. Ok, guarda. Gostei muito. Essa é boa. Não, mas dar o salto para onde? E esta coisa que os jogadores são robôs e têm que cumprir todas as funções, toda a mesma forma, para mim não existe. Mas tu achavas que o Ivanovic não vinha para ser titular? Não. Nem ninguém achava. Tu achavas? Nós falámos aqui sobre isso. O Pavlidis fazer. O guarda até falou sobre o Ivanovic. Como é que foi que o guarda disse do Ivanovic? Quem já era tão bom que já não iria ser vendido. Isso já vai. É muito bom. Não, porque o primeiro gol que ele marca é um. É logo em início, sim. Foi... Só para eu perceber. É mito para ti, Rita, e facto para ti, Maia. Uhum. Tu tens que desempatar eu, é isso. Não é? Para mim é facto, deixa agora justificar-me, principalmente pelas expectativas que tinha. Fui claramente enganado. Erro meu. Não necessariamente. Calma. Não necessariamente pelo Ivanovic. O Ivanovic não tem responsabilidade porque o Ivanovic não joga. Tem responsabilidade, tem cota parte de responsabilidade porque o Ivanovic é ele, não sou eu. Portanto, nesse aspecto, eu não tenho responsabilidade sobre o facto de ele não jogar. Mas eu vinha com perspectivas e ele, quando chegou, mostrou-me que podia ser titular do Benfica. Neste momento, está longe de ser titular do Benfica. Longe. Olha, eu vou dizer mito porque pensava em 3 jogadores para esta categoria. Boa, era isso que eu queria que a Rita não fez, que a Rita é muito esperta. Eu pensava em 3 jogadores para esta categoria: Ivanovic, Ioannidis e Koshorashvili. E o Ioannidis não pode estar nessa categoria. Calma, não, porque tem os mesmos minutos mais ou menos que o Ivanovic e o gols ela. Tem pai 4 vezes os golos? Não tem. Não tem? Não tem. É impressão minha? Sim. Ok, então lá por cima. Pois, quando olhamos para os... Mas não. Então já agora quais são os números? Quais são os números? Eu estava a ver isso agora e já me esqueci. O Koshorashvili é muito mais flop do que o Ioannidis. E eu odeio a palavra flop. Portanto, não é flop, na verdade, sim, mas tendo em conta a pergunta... É um erro de casting.
Acho que Casting é um jogador que não está a cumprir com as expectativas. O Kakarashvili é daquele. Eu adorei a forma como- ainda, cada Então, vez mas tu achas isso também do João Félix? Pronto, olha, O quê? deixa, Que ele não é um deixa- flop? ele tem. Que é só um. Félix? É só um não cumpridor de expectativas. A carreira dele é não cumprir Não, não, expectativas. não, não. O Félix olha, para mim está na mesma. O Pedro vai me matar e os internautas também. Para mim, o Félix eu meto na mesma categoria. Isto vai ser completamente Vá. estúpido, ok? Meto na mesma categoria para mim que o Neymar, que é Sim, sim. jogadores que têm um potencial. Calma, pessoal, calma, respirem agora todos um bocadinho, agora hoje. Percebo perfeitamente. Jogadores que têm um potencial tremendo, mas que aquela cabecinha não serve para nada. Pá, Vai e buscar. pronto. E fazem, Mas fazem apesar de tudo, acho que o Félix nunca teve uma época de melhor do mundo. O Neymar teve 2 ou 3. Não, sim, opa, com as vidas Gostaste de ver? distâncias. O Neymar tem temporada no Barcelona. O Neymar não é muito O melhor Neymar que mete o quer. Félix no bolso. Olha, o Michael. Pedro, ninguém o está a Oli- comparar. o Não Olise- sejas- eu sei. o não Olise- sejas dos Deixa-me lá- comentários, eu sei que ok? sim, O deixa-me só puxar para o Neymar. Olise no Bayern já teve uma carreira bastante mais complexa e mais completa e complexa que a do Félix. Félix, claro que sim. Sim, claro que Deixa-me sim. só, E só jogou uma época no Bayern, o resto foi Palace. em ponto de ordem à mesa, deixa-me só dizer que o Ioannidis tem 2 golos na Liga Portuguesa em 196 minutos, um golo na Taça Portugal em 120, um golo na Taça da Liga em 90. Na Taça da Liga também fez uma assistência, portanto um golo e uma assistência. Nestes. Achei por acaso tinha mais golos. Em relação ao Ivanovic, só para fazer esse ponto de ordem, e depois justifica o que é que vou dizer a seguir, em relação ao Ivanovic, o homem tem pelo Benfica um golo na Champions, na fase de qualificação, neste caso, tem na Champions League, fase de Liga agora, uma assistência, e depois tem 3 golos na Liga Portuguesa em 517 minutos e um golo. Pronto, é isto, 3 golos na Liga Portuguesa. Pronto, o outro golo foi na Supertaça Belga, não entra para as contas do Benfica. Não conta. Pronto, se fosse por expectativas, Ivanovic tinha que ser o meu flop, mas eu digo que é mito, atenção. Se fosse meramente pelas minhas expectativas, enquanto espectador de futebol, Ivanovic tinha que ser o meu flop, porque destes 3 que eu enumerei aqui, era aquele pelo qual eu tinha mais expectativas. Eu estava um bocadinho, não tanto como o guarda, mas eu estava um bocadinho nessa onda. Eu também estava. Pronto. Ioannidis, acho que é um bom jogador, sem dúvida. Eu acho que vai ser muito bom jogador no Sporting. E eu acho que Ivanovic ainda vai ser muito bom jogador no Benfica. E portanto, acho que o Košarashvili não vai ser muito bom jogador no Sporting. Acho que o Košarashvili já me demonstrou, e eu já o tinha visto jogar ao vivo inclusive, e tinha ficado bastante agradado, mas já, enquanto o Ivanovic e o Ioannidis, por questões diferentes, mas não têm sido pouco utilizados e ainda não renderam, eu consigo olhar para eles e dizer, estes dois têm qualidade para ser titulares do Benfica e do Sporting. O Košarashvili eu não acho. O Košarashvili é menos bom jogador. Não tem essa, ao contrário do que eu achava há uns meses, não tem essa qualidade. Acho mesmo isso. Então vou categorizá-lo, não sendo flop para mim, como o flop dentro dos 3 que me vieram à cabeça, e portanto para mim é mito nesse caso. Certo, a expressão flop é só porque eu não ponho esse peso na palavra como vocês estão a colocar e está tudo bem. E não é Está só tudo isso. bem, E estas perguntas, quando se fazem assim, tem que se pôr esse peso nas palavras, e é flop, pronto. Ou seja, claro. Só tipo que uma de nota que eu queria deixar só aqui um tema que é. Se isto fosse na época. Quando é que o Ioannidis esteve para ser contratado? Foi no ano passado ou já foi? foi no verão passado. Pronto. Eu diria que pela forma como foi a novela, o flop era claramente o Ioannidis. Se fosse a novela do verão anterior, exato. Isso. Como este ano a coisa foi um bocadinho mais dissimulada, O Soares começou a marcar. mais escondida, o Soares começou a marcar e o Gyökeres sai, portanto houve o Ioannidis não foi assim, Passou nos pingos da chuva, sim. Passou nos pingos da chuva. Eu não coloco nas expectativas porque para mim ele não veio para ser titular. Para mim o Ivanovic, pela forma como veio, E até pela forma como já se começava a criticar o facto do Pavlidis falhar muitos gols e portanto ser preciso um ponta de lança, começar-se a discutir a questão de jogar os dois ao mesmo tempo, em que o Pavlidis assumiu uma função até mais de segundo avançado e fazia aquele trabalho que ele faz tão bem. Eu sempre achei que o Ivanovic podia vir para ser titular. Neste momento, volto a dizer, para mim está muito mais longe de ser titular do que o Ioannidis ser titular no Sporting. Há aqui outro jogador que é o Ioannidis, que para mim também vinha com outras expectativas de titular indiscutível e não é indiscutível. Portanto, Mas está a jogar bem. Sim, não entra mas tanto seja, para isso como... sim, não entra só. Estava à espera de que fosse já o titular indiscutível à direita e não é. Pronto, também se calhar mais mérito do Fresneda do que de mérito do próprio Ioannidis. De resto, os 3 grandes, não me estou a lembrar de jogadores que possam estar eventualmente Não, por acaso a estava aqui a flopar. olhar para o plantel do Porto, sinto que o Porto não tem nenhum flop. Até acho que tem jogadores surpreendentes.
Bednarek e Kivior entrar. Kivior não tanto, mas Bednarek vinha com malta, tinha algumas O reticências. o próprio o Pablo Rosário, ninguém dava nada por ele. Sim, acho que o Borja Sainz, acho que estaríamos. Davas? Sim, sim. Ah, o Viste Azevedo- o jogo do Nice e o Azevedo falaste falou do aqui. Não, treinador o Azevedo falou muito aqui. amigo do Não, Pinto. hoje no falou PSV. Azevedo falou aqui. Sim, Não, sim, há um sim. jogador que eu acho que por acaso estava à espera do outro rendimento ofensivo, só pelos números, que era o Borja Sainz, mas apesar de tudo, aquilo que lhe pedem, ele cumpre muito bem e neste momento é suplente. Portanto, Só porque é suplente no 11 Os ideal. jogadores, tinha pensado nesta, caso falássemos do Porto, não era take nenhum, mas agora que falamos sobre Uhum. isto, é uma ideia que eu ando a maturar na minha cabeça. Eu não sei até que ponto é que o Pablo Rosário não vai roubar titular ao Alan Varela, a certo ponto da época. Está a caminho E a se ser calhar está feita. mais perto do que Tá, a achávamos. caminho a Já ser foi feita. com o Malmo. Sim, mas como foi a Liga Europa e foi o Malmo, percebes? Mas eu não Sim, sei até sim, que ponto sim, é que isso não se vai verificar mesmo, ou seja, é que o Pablo Rosário não vai ser mais vezes titular do que o Alan Varela. Sim, acho que o Alan Varela é um dos capitães e é Acho mais uma complicado. pena, pois é isso, é que o Alan Varela tem... Mas o Alan é, Varela para mim adepto. também, digo já, o Alan Varela também. Bem, não quero dizer isto, ia dizer. Diz lá, vá. Não, acho que o Alan Varela. Falava-se do Alan Varela como se fosse o novo Lúcio Gonzalez e está. Nunca foi. Na altura. Certo, Na altura vinha Olha, aí- eu vinha aí próprio o tinha Pat- expectativas do Alan Varela quando ele vem do Boca. Toda a gente Eu tinha. tinha. Ele não chegou a ir à seleção argentina. Não, ele é internacional argentino, acho eu. É capaz Não. de ter sido convocado. Hoje em dia já não é convocado, Não. mas... Não, mas eu lembro perfeitamente quando o Alan Varela foi contratado, o que é que se dizia do Alan Varela. Sim, sim, sim. E eu disse Varela aqui também, é verdade. ficou como este jogador. É um bom jogador, mas olha, estamos aqui a discutir se ele não vai ser suplente ou não. Portanto, Exatamente. não é indiscutível. Ninguém diz isso do Froholt, não é? Nem ninguém diz isso do Rios. Pronto. Ora bem, Tenho uma nota nacional, se puder dar. rapidamente, já isto Muito já vai rápida. muito longo. Muito rápida. Só porque pronto, houve mais um 4-0 do Ian Castro. Perdeu. Gostava só de reforçar. Levou mais 4. Não marcou nenhum gol. Isso acho que é importante. Já falei assim, já dei aqui nota positiva ao Famalicão. Queria dar uma nota positiva ao avançado do Famalicão. O jogador, o marroquino que ganhou o campeonato, Zabiri. Zabiri? Acho que é Zabiri. Que marcou, neste momento tem 4 gols no campeonato, marcou os 4 gols nos últimos 3 jogos do campeonato. O Famalicão teve aí recuperou, as últimas jornadas não teve muito bem, até perdeu com o Braga em casa e hoje ganha de forma categórica. Vi a primeira parte e resolveu o jogo na primeira parte. E o Zabir é um jogador muito interessante porque claramente não é ponta de lança, ou é um avançado diferente, mas está ali jogador. E houve a tal polémica dele ir ao Mundial e, portanto, terem-lhe dito em Famalicão que ia perder lugar. E a verdade é que o homem foi campeão do mundo e recuperou a titularidade e é titular neste momento do Famalicão. E hoje, não sei se vocês viram se já viram ou não, o primeiro gol é um golaço. É uma jogada coletiva e uma finalização brutal do Zabiri. Portanto, fica a nota. Famalicão que, se não estou enganado, ultrapassou esta semana o Moreirense. Portanto, estou aí na luta. É isso, e ficamos por aqui, porque já vai longo e Pedro, que vou-te cortar a palavra, devias ter aí coisas para dizer. Um abraço das tuas para Juan coisinhas. Sebastián Verón, Tá campeão bem, depois contra o para a poder semana. da Federação Argentina. Toma. Tá bem, para a Pegou semana. Estudiantes, é lá plata. Para a semana vamos ter tempo. O Pedro também tem muitos sítios para falar. Hoje são as outras já coisas que ele sabes. faz e ele depois fala das outras sabes. coisas. Rita. Posto isto, comentem. Subscrevam. Nós gostamos sempre Azevedo, como é que é? Yeah. Comentem, subscrevam, participem na caixa de comentários. Não. do YouTube. Não. Ok. Faltam Metes. 102 subscritores para os 2.500. Já temos ou não? Sugiram na caixa de comentários. E nós depois Pronto. escolhemos. E a tal história do Olha, bigode? 101. Olha, 101, Parece que a espetáculo. malta que não está a ouvir isto em direto. Mas a tal história do bigode, como é que é? Contamos História com do isso ou bigode. não? Dá para os jogadores, pode ser. Sim. Ou seja, eu da minha parte, vamos falar com o guarda, eu da minha parte abdico, ou seja, paga a tua parte do jantar se tu perderes. Ok. Mas tens de fazer o bigode. Eu faço bigode. Pronto. Aí vou ficar bem. Rita, beijinho, até para a É semana. isto. Até para a semana.